Gotardo Deu, tá com... deu, solicitei. E aí, meu xerifão, como é que tá essa força, meu irmão? Boa noite. Opa, eu troquei aqui, eu tava fazendo no computador, né? E aí não tava, eu tava te ouvindo, te vendo, né? Mas não tava dando o sinal para mim de eu chegar até você. Estranho. Tá me ouvindo bem É, agora aí? rapaz, tá parecendo até o William Bonner, cara. A voz, porra, tá até mais grave do que de costume. Pô, a semana passada não foi fácil não, cara. Eu passei uns dias aí meio no perrengue, uma inflamação muito forte na garganta, né? E graças a Deus não chegou a tanto, mas a garganta derruba, né? Quando ela pega mesmo de jeito. E Não, e agora tô me agora caiu uma recuperando mesmo, assim. coriza, inflamou a garganta, a gente já fica com medo, né? A gente agora tá todo mundo assustado, né? Porque a garganta ela dá febre, porque é inflamação, né? Aí É. não fiquei muito legal não. Aí cancelei algumas lives, né? Inclusive tinha falado com você também. E fiquei em casa. Bom, eu tô em casa direto praticamente, né? Não faz nada, né? Entendeu? Mas tá 100% agora? Bem, tá bem, bem. Tem que dar umas Bom. corridinhas para testar, né? Então Isso já tem aí. uns 8 dias que eu não faço nada para guardar um pouco de energia para não ficar debilitado. Então eu Show de bola. vou segurar o telefone aqui na mão, né? Talvez venha estremecer um pouco, porque o computador então não entrou dessa vez. Tá, Pô, vou mas vai segurar. ficar ruim aí? Tem nada pra apoiar não? Quer Não, tá apoiar? Dá tranquilo, ruim? tá tranquilo. É bom que fortalece o bíceps aí, pô. Ficar com o bíceps saradão. Tem coisa melhor para fazer, né? Meu xerife, a gente Diga aí. separou algumas perguntas aqui. Eu vou ser bem direto nos assuntos. A galera tá aí, a nação rubro-negra aí, tá aí matando saudade aí, em peso. Essa live depois a gente salva, ela vai pro YouTube, Facebook, então ela dá uma girada aí. Então, te agradecer primeiramente pela tua disponibilidade aí em estar conosco aí hoje, cara. Acho que o que mais tem hoje é um tempo, né, sobrando para fazer Pô, esse bate-papo assim. E é legal também porque a torcida, né, como o porteiro aí que falou, esse Miguelão falou que não tinha nascido, né? pô, fala sério, Godard. Isso aí, Então ele vai isso conhecer aí, isso essa aí, tabela um isso aí viu o pouco, Zico né? na base, ele viu o Zico na base, filho. Tá falando que não viu Viu, pô, 92? pô, São sacana. já tá com o vírus da calvície e tá falando que era gracinha. É. Puxa Então, vida. meu irmãozão, a galera sempre começa com aquela curiosidade de saber do ídolo, né? Como é que foi a infância, aonde nasceu, como é que surgiu o grande Gotardo? É, sou paulista, né? Então, nunca neguei minhas raízes. Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, é óbvio. E a minha infância é normal, de qualquer garoto de rua. Eu não sei quando é que eu. Da minha infância, eu não me lembro o período que eu fiquei sem uma bola, né? Para jogar futebol. Sem estar ligado ao esporte, né? O esporte, de modo geral, né? Que tinha lá no colégio, e, enfim. Aquelas brincadeiras de rua também. E não me lembro assim, né? Foi uma infância muito bem solta, né? Que hoje em dia é mais difícil de fazer, principalmente em cidades grandes, não existe mais, né? E assim, o problema mais difícil que eu tive na infância, ou seja, na pré-adolescência, foi quando meu pai faleceu. Ele faleceu, eu tinha 13 anos, né? Meu pai era muito É bem jovem novo. ainda. Meu pai tinha 41 anos, 42 É anos, mesmo. era muito novo, né? Ele jogou bola, Gotardo? Não jogou. Eu fui o primeiro da Não. família a entrar nessa área, né? Ele tinha, assim, o que ele fazia lá, de família humilde, né? Tinha um sítio. Eu até cheguei a frequentar esse sítio depois, né? Nas festas lá da família e tal. E tinha casamento lá. Eu cheguei nesse sítio algumas vezes. E lá onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele casou, também ficou por lá um tempo antes de ir para a cidade. Nesse sítio ele tinha aquelas corridas de cavalo deles lá, né? Uns pangarés, né? Na verdade, né? Não era Uhum. nada puro sangue, não. E ele se destacava nessa competição, né? Isso É é minha mãe mesmo. dizendo depois, né? E se destacava e tal. E o cavalo, tinha um cavalo, era apaixonado pelo cavalo. Lembro quando o cavalo morreu? Eu lembro, não, histórias, né? Aí fez até um enterro do animal. Era muito, era muito ligado emocionalmente ao animal, né? E sim, acho que o único veio de esporte que ele tinha era justamente nessa área aí.
mas sempre trabalhou muito, né? Até quando você me perguntou sobre um ídolo de vida, eu só posso citar meu pai. Ídolo de vida é meu pai, Legal. que foi um cara que trabalhou muito. Eu lembro bem ele saindo muito cedo de casa e chegando muito tarde, né? Porque na área de comércio tem que trabalhar bastante, né? Ainda mais sendo Sim, dono, né? Ele sim. montou um bar lá, um bar armazém. Mas só que antes disso fez muitas coisas. Saía vendendo frios para as vizinhanças, né? Para os bares, estabelecimentos, tal. Então ralou muito, né? Tinha a máquina de arroz, beneficiava arroz. Não sei, o arroz vem com casca, né? Você tem que beneficiar o arroz, tem que tratar, tem que ensacar. Eu, criança, andava pelo meio daquelas sacas lá, brincando, pulando, né? Tudo isso aí, né? Um pedaço da infância, né? Ajudava a criar os porcos lá de vez em quando também. Santa Bárbara do Oeste é interiorzão? É uma roça? Como é que é lá? Não, não, hoje tem 200 mil habitantes, né? É Ah, uma tá. cidade muito boa, tem a rodovia Bandeirantes passa por ela, você tem Anguera também que passa próximo. Uma cidade muito boa, a região é ótima, né? Você tem em torno de Santa Bárbara, você tem Piracicaba, Americana, Limeira, Rio Claro, Campinas, tem ali Sumaré, tem Capivari, né? Então, assim, no raio de uns 100 quilômetros você tem excelentes cidades, assim, ótimas cidades mesmo, né? E Muito boa região. desde as peladas sempre foi zagueiro, Gotar? Eu acho que quando o garoto mesmo, que jogava na escola da turma de educação física também, eu jogava muito basquete, vôlei, futsal, futebol de salão, né? Aquela bola pesada ainda, né? Aham. Eu me aventurei no início no gol, né? Tanto é que eu fui fazer um teste no União Robarense, que é onde eu comecei a jogar, eu fui como goleiro. Porque, pô, É mesmo? sim, era moleque, né? Acho que com 14 anos, coisa assim, né? Mas passou? Passei, mas não era minha, né? Não era minha, devia ser uma mão de quiabo do caramba, né, cara? Mas no É. futsal até que eu jogava bem de goleiro, porque eu sempre joguei muito basquete, então tinha uma coordenação boa dos braços, assim, das mãos, né? Aham. Eu fui campeão intermunicipal de basquetebol da região ali, né? Das cidades vizinhas. Então dava pro gasto, né? Viva, grandes craques da seleção brasileira na época acompanhava. Vocês não vão se lembrar nunca disso aí, né? Do Sírio, do Francana, né? Tinha esses clubes todos na época. Vi o Oscar Schmidt no seu auge, vi ele começando, Marcel, Marquinhos, Caramba. Gerson, e vi Fausto, Hélio Rubens, pai, filho, vi tudo o pessoal jogando, sabe? Uma época boa do basquetebol brasileiro, sabe? Via que Pô, bem bacana. foi campeão do Pan-americano, né, contra a seleção americana, vi tudo aquele pessoal jogando, assim, eu via, passava, né? Não é como os dias de hoje que você tem esporte 24 horas, né, e em Sim. vários canais. Naquela época era raramente você tinha um jogo de basquete ao vivo, raramente tinha um jogo de futebol ao vivo, né? Então se via quando tinha os programas esportivos, tinha os jornais da época, em São Paulo era chamada Gazeta Esportiva, que era que era o jornal lido pela rapaziada do futebol, né? Como aqui no Rio de Janeiro tinha o jornal do esporte, o Aquele Cor-de-Rosa. rosinha, um rosinha, isso. Entendeu? Então essas coisas marcantes na vida. Não que E eu o lembre, não, porque eu sou novinho, mas é que o pessoal fala, entendeu? Porque eu também, eu sou igual o porteiro. Sou garoto, igual o porteiro. porteiro. E naquela época você tinha a nota dos atletas, né? Saía nota. O atleta foi bem, isso aqui, nota 5, 7, 8, 10, depende da Ah, é? posição. Tinha Ah, nota. Hoje em maneiro. dia havia muita identificação do torcedor com esse tipo de trabalho do jornalismo, sabe? Você dá a nota para a atuação do atleta. Havia muita identificação. Ah, eu lembro, na escalação, sim. Eles davam aquela nota, né? E a galera Nota. comprava aquela nota ali como uma verdade da atuação, né? Não Assim, assistia o jogo, ele via, pô, e às vezes era análise de um cara, né? depende muito do jornalismo. Eu cheguei a assistir jogos perto de repórteres assim, e eles não assistiam o jogo, pô. De repente tinha a nota do atleta lá, falei, pô, mas que jogo que ele viu, né? Caraca. Entendeu? E aconteceu um caso comigo muito interessante, não vou citar nomes que Sim. eu soube depois, né? É muito deselegante mesmo. Aí eu fiz um excelente jogo, foi até pelo Botafogo, um excelente jogo, joguei bem, fiz um gol, joguei bem mesmo. Aí o repórter até perguntando pra mim, pô, você matou a pau, jogou bem e tal, você acha que você merece uma nota boa? Eu olhei assim pro repórter, né? Aí, humildemente falei assim, tá bom, uma nota 8 tá bom, né?
Porque é zagueiro mesmo, vamos dizer que zagueiro não vai receber nunca uma nota acima de 8, porque se ele não fizer gol, né? Tá bom. Aí no dia seguinte saiu nota 9. O cara me deu nota 9, cara. Eu falei, pô, um defensor nota 9, porque deu moral. Existia um pessoal, o editor da época, eles falavam assim, zagueiro para ter nota 9 tem que fazer 2 gols. Quer dizer, é um preconceito absurdo, né? Como ser zagueiro não é uma arte de jogar, não é uma arte de qualidade. Como aquele carrinho que o zagueiro faz e sai com a bola jogando, aquele não tem uma técnica. Aquele tem uma técnica, aquele tem um movimento, coordenação, tem leitura da jogada, tem o time da jogada. Você sai com uma bola limpa, assim. Isso é uma técnica, né? Que você desenvolve, que você estuda, observa bastante, né? Que analisa o adversário, né? Bom, aí passou isso aí teve um colega do time, né, na ocasião, indagou o jornalista, falou assim para ele, pô, você tá cheio de amizadezinha lá com ele, hein, não sei o quê, hein, dando nota 9, assim, cara. Aumentou mais ainda o preconceito, né? Porra. Não, a inveja, né? A inveja do colega de profissão, né? Foi lá e falou. Aí um dia depois o repórter veio falar pra mim, poxa, cara, a pessoa ficou enciumada. Eu falei, pô, que culpa tenho eu, pô? Raramente você recebe uma nota 8, ainda mais uma 9. Enfim, depois... Mas o colega na ocasião era zagueiro também? Cara, eu não posso dar pista de nada, cara. Vai ficar não, só pra saber, porque senão fala, pô, foi inveja mesmo, porque é a mesma posição, né? E se é um centroavante, fala, pô... Não precisa ser da mesma posição. Inveja é inveja, né? Você pode ter outra posição, mas tá em destaque, né, cara? Verdade. Eu lembro muito bem, no Flamengo, nós tínhamos o Gilmar, o goleiro, o Rinaldi, um cara inteligente, eu aprendi muito com ele na ocasião, como se relacionar, como criar bons vínculos, né? Muito acima, frequentava uma classe, assim, diferenciada. Mas o Gilmar também era um cara muito simpático. Sim. E dava uns toques, assim, a atitude dele dava uns toques, assim, pra gente, né? E aí ele foi, aí eu vi essas coisas todas. E a forma que ele fazia os contratos era sempre uma dica pra gente estar copiando coisas boas, né? Ou seja, você tem que copiar as coisas boas. Agora, chegar a ter inveja é outra coisa, né? É outra coisa. Mas todo segmento da vida tem esse povo, cara, né? Não tem jeito. Bom. Qualquer segmento da vida, em qualquer estágio da tua vida, você vai esbarrar com isso. Infelizmente, né? Meu irmão entrou aí. Entrou agora. Ed Gotardo? Esse é meu irmão aí. Isso aí. Ed Gotardo, tem várias pessoas aqui entrando aqui, só fere, Gotardo. Tá com moral mesmo, hein? A Zambuja entrou aqui, parceiro. Tem uma galera, Clube do Fla. Jaqueline, nossa moderadora. Tem uma galera boa aí. Então, meu irmão, aí na base em si, esse processo, até a sua profissionalização, como é que ficou? Você ficou no time da cidade mesmo, até se profissionalizar? Então, eu fiz um jogo da cidade, um jogo do Campeonato Amador, e nesse jogo eu me destaquei. Eu tinha 15 anos e se jogava, não tinha idade limite, né? Para começar até sim, porque 15 anos é muito jovem, né? Mas tinha veterano de 30, 40, 50 anos, né? E nesse campeonato eu me destaquei, fui bem. E aí o time da cidade gostou, o pessoal gostou e me fez o convite para participar da base do clube. Com 17 anos eu estava lá, com 16 anos estava lá, 15, 16, né? 17 eu já estava fazendo parte do time principal, que na época tinha aspirante, né? Ele chamado juvenil, e o time principal do União Barbarense. Então eu ficava lá cobrindo, tampando os buracos, preenchendo os treinamentos e tal. E com 17 anos passei a jogar algumas partidas lá em cima, né? Na principal. E assim começou, só que amador ainda, né? Era amador. Aí até que um dia surgiu o Guarani, que estava acompanhando algumas atuações, né? Tinha o Edson, ponta esquerda, que é de Piracicaba, também estava bem. Tinha alguns bons jogadores, tudo da base que subiram, né? E num jogo, uma quarta-feira à noite, eu joguei de volante. E esse jogo nós ganhamos de 4-0 do Primavera de Indaiatuba, né? E joguei bem. Na época era um 4-3-3, né? Só que era 4-1, eu era o volantão, né? Dois meias baixinhos e gordinhos, né? Pra você ver como eu corri aquele jogo, cara. E 3 atacantes. 3 atacantes mesmo, dois extremas e um homem de área. Era assim, né?
Ganhamos de 4-0, fui um dos melhores em campo, e na semana seguinte foi feito um acordo lá para eu fazer um teste no Guarani, no time principal do Guarani. Aí fiquei lá. Isso com que idade, Gotardo? Com 18. Porra, muito garoto ainda, né? Pô. E da tua cidade para Campinas é muito distante? Não, tá 35 km mais ou menos. Entendi. É rápido, pertinho, né? Não, mas assim, de 15 para 18 anos, 3 anos, eu tive um início assim relâmpago. É muito difícil, né? Até então eu não sabia se eu ia ser atleta. Eu tinha medo de não ser atleta. Eu sonhava, mas eu achava que ia ser muito difícil, né? Porque eu cheguei a alguns jogos com meus tios e o meu avô, que eu sou de família palmeirense, né? Então eu cheguei a ver alguns jogos, fui lá no Brinco de Ouro, fui em Jundiaí, jogos na região ali, né? Para ver o Palmeiras jogar, né? Aquelas lembranças afetivas que a gente tem na infância, né? Foi assim, e aí passei a sonhar um dia jogar, né? Pra você ter uma ideia, com 17 anos eu vim aqui num passeio no Maracanã, no Rio de Janeiro. E eu cheguei lá num espaço que tinha reservado ali, numa plataforma que tinha para turista, né? Olhei assim, aquele gramado, aquele estádio enorme, né? Eu falei, nossa, um dia eu vou jogar aqui, pô. Um dia eu venho jogar aqui. 2 anos após esse dia eu tava lá, eu já tinha estreado no Maracanã. Caraca, que maneiro, cara. Eu vim com o Guarani. Você chegou, jogou Guarani quem? Teu primeiro jogo no Maracanã? Eu acho que foi Guarani Flamengo. Pô, Guarani Flamengo. Foi? Foi isso aí. Perdeu. Eu acho que perdeu. Teve um que eu ganhei. Pelo amor de Deus. Eu ganhei 2-1. Aqui no Rio? É mesmo? Pô, essa época no Guarani lá tinha quem no Guarani? Conhecido assim da época? Nesse período que eu ainda estava, na década Era de 80. A época do... O Campeonato Nacional era disputado no primeiro semestre. Então eu cheguei a vir para o Rio em 83, né? Porque em 82 eu peguei o final do ano só e eu joguei o final do Paulista, a reta final do Paulista. Não cheguei a disputar 82 contra o Flamengo no Maracanã. Até o Flamengo acho que chegou a eliminar o Guarani em 81, se não me engano, coisa assim, né? Lá no Brinco de Ouro. Eu não me recordo, mas teve um jogo realmente lá no Brinco de Ouro, isso. Acho que o Flamengo realmente eliminou. Eu jogava com o Vasco lá em São Januário, né? Eu lembro de jogar contra o Vasco lá, joguei contra o Arthurzinho, Cláudio Adão, né? Eles estavam no Vasco. Dinamite também peguei nessa época. Quer dizer, peguei depois também, né? Mas assim, no sentido no início de todo, né? O Botafogo eu cheguei a jogar com o Botafogo foi em Marechal Hermes. Aqui, eu moro aqui. Então. Moro aqui ao lado. Cheguei a treinar ali também, no Marechal Hermes ali. Tinha jogos ali do Campeonato Brasileiro. Tinha, eu lembro, pô. Eu lembro. Alguns jogos eram ali. Enfim, assim, mas a velocidade que tudo, eu assinei meu contrato profissional foi em 83, pô. Foi em janeiro de 83. Então, teu primeiro contrato é em 83. Isso, aí você ia no Guarani. Depois do Guarani, você ainda teve outra passagem também. Antes de vir pro Botafogo, você passou por outro clube, né? Ou não? Foi direto pro Guarani Botafogo? Não, fui emprestado pro Náutico, fiquei lá 3 meses. Disputei um resto do campeonato nacional lá, um restinho, né? Que na época era emprestava, mas não vendia, né? No caso era a lei do passe. Você tem contrato, você tem passe preso, mas não tem vencimentos, né? Não tem salário. Era assim que era o mercado na ocasião. E quando eu retornei do Náutico para Campinas, e o seu Emil Pinheiro, né, que era o diretor de futebol na ocasião, ele me contratou. Pagou lá um valor para o clube, acho que uns $70 mil mais ou menos, fazendo assim, os padrões da época, né? Foi assim. Eu fiquei 4 anos, os primeiros 4 anos no Botafogo, né, de 87 a 90, né? Foram esses anos todos. A primeira conquista no Botafogo foi 88, um torneio em Palma de Mallorca, né, contra o Boca Juniors e o Barcelona. Aí vencemos esses 2 jogos. Foi o primeiro torneio, um torneio de expressão. Naquela época tinha muitos torneios de pré-temporada na Europa, né? 89 pode pular, não precisa falar não, tá? Cara, mas assim... cara.
A minha relação com a torcida do Flamengo, vocês têm algo interessante, vocês não criticam as minhas conquistas em outros clubes, né? Assim, apesar da paixão que existe, né? Existe um respeito pela minha história. Você tá falando isso, eu sei que você está falando de brincadeira, sei disso, né? Mas é legal mesmo o torcedor saber que vários atletas têm histórias em vários clubes, pô. Não é questão de rivalidade e tal. Por exemplo, eu sou contra jogador que, por exemplo, jogou num clube, aí daqui a pouco ele joga contra e faz um gol e não festeja. Bobeira, pô. Não é falta de respeito, não, pô. É falta de respeito com a sua torcida que você não está festejando, pô. Entendeu? 87, quando você estava no Botafogo, chegou a pegar o Zico? Sim, jogamos contra o Zico, sim. No título de 89 pelo Botafogo, o Zico estava jogando, estava em campo. Estava jogando também, isso. Aí ele se machucou. Já estava final de carreira já, mas Galo era o Galo, né? A tensão redobrada sim. Não, o Galo acho que foi pro Japão depois, começou a Odisseia lá, pô. Digo que ele terminou, ele acabou a carreira praticamente 2, 3 anos depois. Eu digo, não era o Zico de 1980, era diferente. O cara fazia chuveira, 3 gols todo jogo. Em 89, quando você pegou, ele já era do meio pro final, entendeu? Mas mesmo assim tinha que tomar todo cuidado, né? Não, mas ele jogava o Galo da bola ainda, né? Ele tinha muita qualidade. Terrível, né? Tinha qualidade, a tomada de decisão dele era muito rápida. Ele pegava a bola e enxergava 5 jogadas, 6 jogadas. Né? Eu enxergo 5, eu enxergo 5 também, mas eu executo 2, 3. Né? O Zico enxergava 5, 6 e executava todas. Tinha capacidade para executar todas as jogadas. O que é executar todas? Refinamento técnico, habilidade, coordenação, tudo isso aí você tem que ter, né? Para você fazer um movimento técnico, o gesto técnico tem a ver com a jogada, né? Não adianta você ver um atleta a 30, 40 metros de distância e você está a 20 centímetros da bola e tem que colocar um calo na jogada, no toque, para fazer uma determinada curva. Isso é requinte técnico, né? Então tem pouco espaço para isso. O pessoal está elogiando aqui, o Gotardo é muito educado. Falaram que tem um galã na live, só pode ser eu, Gotardo. Porra, pessoa bonita pra caramba. Será que sou eu ou é você? Não, cara, eu tô me sentindo mal aqui, cara. Você tá ofuscando mesmo. Careca assim então, hein? Porra, cara. Irmãozão, você se inspirou. Você tá maltratado. Pô, foi só. É porque eu fui criado frente à praia, aí é Marizia. Pô, isso aí. Bom, hoje em dia o atleta de futebol ele tem filtro solar, né? Ele chega lá, tem a cestinha do filtro solar lá na beirada do campo, ele passa. Tem os filtros, os repelentes também, né? Antigamente era nada disso não, cara. Você ia com os borrachuda, aquele sol todo lá, cheio de marca, agora falando nisso, Gotardo, tu tá novão mesmo, cara. Tô olhando aqui, ó, porra, dá até pra jogar um futebol ainda, hein, filho? Eu já passei... Bota um zagueiro no bolso aí, filho. Cara, eu já passei de 50 faz tempo, né? Mas acho que aquela história... 5.6? Vamos explanar logo. Garoto ainda, pô. Dá pra jogar no Flamaster ainda? Eu já estive algumas vezes, né? Já tive algumas vezes no Flamaster, joguei lá em Minas, joguei acho que uns 3 jogos, né? Porque treinava toda quarta-feira na Gávea. E aí você tem que treinar na Gávea toda quarta-feira, senão você não entra na relação. Senão o tio Adílio, tio Urigueli, ó, puxa a orelha, filho. Então. Ontem eu tava com o Urigueli aqui conversando, ele falou teu nome, por isso que eu tô falando do Flamengo. Não, sensacional, cara. A história a história linda que esses caras têm no Flamengo, assim, poxa, eu tiro o chapéu. Eu sempre gostei de encontrar o pessoal que escreveu uma história antes da minha, sabe? Em qualquer clube mesmo. Por exemplo, eu sigo o Ademir da Guia no Instagram, pô. Eu gosto do Vino, cara. Que maneiro. Eu vi ele jogando, pô. Sempre que eu posso, eu vou ver a história de alguém, como é que tá, né, por onde anda, assim, né. E no Flamaster tu pega uma geração anterior, mas pega uma acima também, né? É uma mescla bem bacana, né? Exatamente, eu peguei da geração anterior o Júnior, né, que foi o Júnior que tinha acabado de voltar da Itália, voltou em 90, se não me engano, né? E aquela geração fantástica que o Flamengo revelou, né? Ali da base toda, né? Aquela geração
que começou com o Toninho Barroso e o Ernesto Paulo, né? Os dois treinadores que trabalharam na base do Flamengo, revelou uma SAF que ganhou tudo. Eles ganharam tudo na base, Copa São Paulo, blá, blá. Aquele time chegou lá em cima quase que junto, né? E esse que o Gotardo chega em 91 lá, cara, e a garotada Essa molecada olha assim, toda lá. a garotada olha de canto e fala, puta, o que esse cara tá chegando aí, vai tomar o nosso lugar. Não é diferente, né, cara? Você vem um grupo lá, ó, você tem 3, 4 zagueiros, né? Mesmo sendo garotos, né? Da base, precisava ter alguém mais cascudo, né, cara? E quando eu cheguei tava o Adilson. O Adilson foi um zagueiro jogando no São Paulo. Sim, eu lembro, pô. Então, Bom zagueiro também. Jogava Pô, muita muito bola, bom. Adilson. Aí ele foi E tinha subindo o Júnior Baiano, tinha Rogério Lourenço, tinha Gelson Baresi. Então a concorrência era grande realmente, né? O Gelson, ele foi mais, apareceu no último jogo de 92 que ele começou a ser mais utilizado, né? Não, que ele passou a ser. Ele passou a jogar, apareceu e jogou um jogo. Ele não fazia parte. Acho que ele jogou a final, não jogou? Ele jogou a final contra o Botafogo, se eu não me engano. Acho que o Júnior Baiano. E o Rogério ele machucado. jogou o último jogo. O Rogério machucado. Isso mesmo. Rapaz, o moleque garotão com você já com uma certa experiência do lado. Mais um desafio, né? 100% desafio, né? Porque muito garoto e um porte daquele jogo lá, o Botafogo tendo todo o favoritismo que tinha pela campanha que fez, né? Somou muito pontos à frente e é um time que o Botafogo vencia dentro e fora de casa. Entendeu? Hoje, lembrando que naquela época seria o campeão indiscutivelmente. Até porque tinha o Botafogo aquele ano, tinha o Vasco com um time muito forte. Nessa época aí o Edmundo estava surgindo, tinha o Bebeto, Bismarck, Giovani, time fera demais. O São Paulo era o clube que seria campeão do mundo, bicampeão do mundo. Tinha Palinha, tinha Raí, tinha Miller. Porra, então assim... Eu vi esse jogo esses dias aí. Reprisou esse jogo. Os dois, vi um pedaço dos dois jogos, né? Um que tinha o Palinha e o Leonardo, e depois o outro que tinha o Raí, né? O Leonardo, inclusive, jogou no meio também no São Paulo, jogou muito no meio, né? Ele jogou na lateral e no meio. Contra o Milan, a final foi contra o Milan, foi um jogo muito difícil. Você começa a ver a riqueza de detalhe, se muda um pouco a ótica, né? O Rafael está dizendo que eu passei lá em São José dos Campos, lá como treinador. Passei lá, fiquei 30 dias lá, 30 dias fazendo peneira para montar um time profissional lá em São José dos Campos, São Paulo. 2014, hein? Foi difícil, cara. Tem uma passagem, Rafael, né? Que não tinha onde treinar, então eu treinava nos campos das comunidades, nos campos da cidade, né? No campo de várzea, né? Eu nunca vi uma cidade com tanto campo de várzea como tem São José dos Campos. Eu não sei por que São José não tem um time de ponta. Não tem um time de ponta nas melhores séries dos campeonatos. Eu não vou nem dizer Série A do brasileiro, que é outro nível, mas tem que ter na Série B, tem que ser obrigatório. E aí treinando lá num desses bairros aí, né, cara, aí eu fazendo um trabalho, era peneira e ao mesmo tempo eu tinha que dar agressividade para os jogadores, para analisar, né, então eu fiz divisões no campo, assim, setor contra setor, e aí quando atacava para cá, entrava um bando de gente na área, do outro lado, para fazer brincar, um monte de molecada brincando, né? Aí eu olhei assim, aí chegou um orientador lá da cidade e falou assim, não, tem que sair que já acabou seu prazo. Mas acabou meu prazo? Que meu prazo? Não, seu prazo acaba às 5 horas. Eu falei, que 5 horas? Mal comecei o treino, né? Aí quando eu cheguei lá, eu fui até próximo ao cara que estava organizando lá, eu falei, mas o que está acontecendo aqui? O cara fez assim, o seu horário até às 17 horas, já acabou. Eu falei, quem que disse que acabou o meu horário aqui? Foi eu que estou dizendo. Eu falei, então, pois bem, me dá uma bola aqui. Dei uma bola para ele, dei uma bola para o cara, falei, tá certo, eu agradeço aí pela sua colaboração. Vamos embora, pessoal. Você imagina o nível, né, com quem que eu estava me metendo ali, né? Entendeu? Caraca, mano. São histórias da bola, cara. Só que antes, o orientador falou assim, pelo amor de Deus, não fala nada, não fala nada, não fala nada. Deixa isso passar. Eu falei, não fala nada, eu tenho que falar alguma coisa para esse cara, não pode ser assim, né? Isso é um trabalho, cara. Lógico que eu estava preparado para tudo que viesse a acontecer ali, né? Mas assim, história da bola, aí dei a bola pro cara lá, para ele continuar as peladas dele lá, né, da região.
Essa foi uma passagem marcante em São José dos Campos. Aí depois, em seguida, fui contratado no Botafogo para ser diretor técnico, né? Enfim, que foi mais difícil ainda. Foi mais difícil ainda. Rapaz, eu também nessa época eu soube, né? Você ficou como diretor, gestor de futebol de modo geral, né? Você cuidou dessa parte aí. Foi 2014 além, mesmo, né? em 2014. Eu fui além dos campos, né? Tudo que você faz no campo, você tem que, tudo que você faz em torno, né? Gestão técnica toda, da estrutural do clube, você leva para dentro do campo, né? Eu fui muito além daquilo. Eu achava que eu queria assumir um compromisso de ficar focado só que fosse para campo mesmo. Mas naquela época o Botafogo estava muito difícil a situação, muitos problemas políticos, internamente, externamente, muita situação a resolver, muitas arestas. Um lado que a torcida não merece conhecer e saber, porque ela vai se decepcionar e, de repente, alguns que são considerados ídolos, né, deixarão de ser, porque é desagradável. Nem tudo que você vê é o que acontece, né? Isso em qualquer clube, né? Pode ter certeza disso, né? Gotardo, qual zagueiro, cara, que você se espelhou? Você olhou e falou, caramba, esse é o cara, se eu chegar próximo a isso aqui, eu tô no ideal. Quem era o cara? Então, como eu falei sobre ídolo, olha o Sidney dizendo aqui, o Sidney dizendo que eu tenho experiência para trabalhar num grande clube aí. Obrigado, Em breve. Sidney. Pra quem em sabe, breve. né? Nação Urubu é pé quente, hein? Então aguarda aí, o telefone vai tocar. Deve ter fila para trabalhar no Flamengo hoje, hein, cara? Rapaz, deve ter fila, hein, cara? Mas o Flamengo tem, ó. O Flamengo, por ter muita estrutura, irmão, tem muitas vertentes ali também. Né? Não só no futebol profissional, muita oportunidade ali também. Então, eu até estou aberto assim, a algumas propostas. Eu só trabalhei em clubes pequenos, né? E paguei para trabalhar. O que é pagar para trabalhar? É você pagar combustível, fazer prolabore para jogador, é comprar medicamentos, pagar sanduíches, dar cheque calção em hotel. Então eu fiz tudo isso. Chegou uma hora eu cansei, eu falei, não dá mais para fazer isso, sabe? Não dá, eu não quero mais trabalhar assim, de ter que estar sustentando toda aquela engrenagem, sendo que o meu maior objetivo é fazer o time ser bem produtivo. É revelar jogador e botar essa equipe numa fase decisiva do campeonato, né? E por várias vezes eu fiz bons trabalhos, lógico que foram interrompidos alguns, né, precocemente, por motivos políticos, né? Mas nem por isso eu desanimei. Chegou uma hora que eu peguei e parei. Falei, não, se não surgir um clube bom, eu não vou trabalhar mais. Continuo atualizado, né? Eu tenho meus cursos da CBF, fiz curso de gestão também. Agora, eu posso ser tranquilamente, de repente, um auxiliar técnico de um grande treinador, de um bom clube, né? Para um recomeço, correto? Eu nunca tive o sonho de ser treinador de base. Não tive esse sonho, né? Mas já reavaliei essa situação, né, de repente começar um trabalho numa base, né, porque eu acho que tem muita coisa. Eu cheguei a palestrar para a garotada lá no Cruzeiro de BH, uma vez deram essa oportunidade para palestrar para a garotada, né, fui bem focado no que eles precisavam ouvir mesmo, né. Assim, então dá para contribuir bastante com os garotos, né, e entender que a categoria de base dos clubes precisa criar talentos, ou seja, desenvolver talentos, né. É um processo para desenvolver talento. Você tem que ter o atleta tem dom e tem talento, né? São as duas coisas que caminham juntos. Só que uns desenvolvem mais, outros menos, né? Mas tem que desenvolver para atrair receita para o clube, né? Então o Flamengo hoje está revelando muita gente. O Botafogo, um tempo atrás, revelou muita gente. O Cruzeiro, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, chegou a revelar muita gente, né? Mas a fábrica parou. Quem revelava muito era o Santos. O Santos era todo ano tinha uma máquina lá de revelar grandes atletas e fazia seu caixa, né? Então não adianta você montar um time, ser um campeão da base, um time todo, e não ter um jogador talentoso. Como é que faz? Você não consegue vender um time todo. Aí quando você tira uma peça da engrenagem, a peça desmonta a engrenagem e você não vende ninguém. Entende? Verdade. É uma situação que... Então, Gotardo, você veio de uma década uma década marcada por muitos zagueiros bons, né, cara? Por década de 80 e 90, a seleção, principalmente, era muito concorrida, porque o negócio era estreito aí. A gente pode citar alguns aqui rapidamente, Moser, o próprio Aldair,
Gonçalves, o Daí próprio Júnior alguns anos mais Baiano. novo, mas tinha Jogou a mais, década de tinha 80 pessoal, também. Mas assim, o pessoal, é. qual zagueiro que você olhava e te dava gosto de ver jogar, principalmente no início de carreira, que você admirava o futebol e tinha como ídolo, assim, no futebol? Eu nunca tive um zagueiro ou um atleta de futebol ídolo, assim, eu nunca tive essa É, identificação assim, dizer, nossa, esse é a fera, esse é absoluto, eu nunca fui, porque eu tive, como eu te falei, o meu ídolo de vida, né, foi o meu pai, pelo que eu vi, o que ele fazia, aquilo foi uma referência para mim, né. Agora, como atleta eu não tenho, mas joguei contra muitos zagueiros excelentes mesmo, né. Por exemplo, o Oscar, que jogou na Ponte Preta, no São Paulo, ele jogava mais na seleção brasileira do que nos clubes. Essa era a minha leitura. verdade. Essa era a minha leitura. Aham. Na seleção era impecável, né? Eu joguei contra o Luiz Pereira, eu era menino, ainda no Guarani. Acabando o jogo, o Luiz Pereira ia ficava lá na frente do centroavante, cara. Eu falava, Luizão, o que você está fazendo aqui? Ele ficava rindo, cara. O jogo rolando, ele ficava rindo, mas ficava como centroavante, cara. E ele não era, não, ele não era alto, né? Ele já era um senhor, né? E ele tinha a Sim. manha ainda, cara, de pegar umas bolas ali. Você tinha que tomar todo cuidado, senão ele fazia um gol, cara. É impressionante, né? E tem a outra safra aqui, né, que vem depois. Que eu vi jogar Marinho Pérez pela Internacional de Porto Alegre. Marinho Pérez foi um zagueiro que trouxe praticamente o Brasil a linha de impedimento, que ele aprendeu na Europa, né? Então fazia muito linha de Legal. impedimento. Até Eu não ela sabia ser dessa. desbancada, pelo Zenon, Entendi. no time de 78 do Guarani, Zenon Careca, né? Uhum. O Zenon fez aquela jogada que ia dar um lançamento e ele lançou para ele. Ele foi e ele mesmo pegou a bola, ou seja, ele não tem condição de impedimento aí, né? Aí Sim. isso acabou dando muita resistência para esse tipo de jogada de impedimento. Por isso que focava sempre um homem na sobra, bem atrás, né? Que é um conceito da época, né? Isso na zaga. Mas, porra, década de 80 e 90, cara, era marcado também pelos centroavantes, aqueles centroavantes falastrões, aqueles caras que tocavam o terror um dia antes dos clássicos. Qual cara, assim, que você considerava mais chato de marcar, Gotardo? Cara, tem uns caras que são complicados, cara. Você Quem era tinha esse de tudo. centroavante? Você tinha baixinho rápido e tinha grandão que tinha cotovelo solto, né, cara? É, né, cara? Então eu peguei Serginho Chulapa, que era o suprassumo dos duelos, né? Ou seja, quem chora mais pode menos, né, cara? Entendeu? E não adianta. Você tem que, ou você vai pra cima, ou você desiste, passa vergonha, né? Eu, como era turrão, eu ia pra cima dele, né, cara? Um dos primeiros jogos que eu fiz foi contra o Santos, eu lembro bem, uma jogada que eu subi assim, atrás dele, cabeceei, né? Apoiei, botei o cotovelo aqui e cabecei. Aí o negão, pô, quase 1,90 m, e o garoto, né? Magricelo, ele olhou assim, cara, ele arregaçou os olhos, só vi aquele branco, assim, os brancos dos olhos dele, assim. Eu olhei assim, eu olhando assim pra ele, eu encarei também, né? Mas eu falei, tô frito, cara, esse cara Pô, velho, esse cara vier pra cima dá ruim. Aí, o zagueiro do meu lado, o Adair, que é um neguinho de 1,80 m, tarracudinho assim, ele falou, Serginho, deixa o menino. Serginho, deixa o menino. Aquilo nunca mais esqueci na minha vida. Aquilo. Quando eu olhei assim, pô, o zagueiro comprou meu barulho aqui, meu colega Maneiro, aqui. legal. Então, aquilo eu levei para o resto da minha vida, fui fazendo isso para todos com quem eu jogava garoto, do meu lado, do meu campo, ou lá na frente, eu abordava o adversário e falava assim, cara, não mexe mais não, não bate mais não, deixa o garoto jogar, não faça mais isso com o garoto. Quer dizer, então eu levei essa herança toda que eu recebi um dia, né? Eu acho que alguém entendeu assim também, né? Bacana. Maneiro, né? cara. Pô, Maneiro. a história é Aí sensacional. é interessante que 91, vamos entrar agora mais no tema Flamengo. 91 e 92, você chegou no Flamengo em 91, tinha aquele time, aquela mescla, né, que você citou aí, da experiência com o Júnior, com o Gilmar, tinha o saudoso Gaúcho, que era só jogar na área que tinha coisa boa, né? O cara subia, Gaúcho, Luiz Carlos Toffoli. A gente tinha subindo, uma safra mais ou menos subindo, Marcelinho Carioca, Djalminha, Paulo Nunes, Marquinhos, Rogério Lourenço, só fera braba subindo também no Flamengo. Juntou isso tudo no estadual de 91,
A gente ganhou o estadual, foram 2 jogos contra o Fluminense, você deve lembrar bem. Primeiro foi um empate, né? Tinha um cara, um saudoso também, que dava trabalho no Fluminense na ocasião, Super Ézio. Porra, o Ézio era muito chato também de marcar na ocasião, tanto que no primeiro jogo o gol foi dele, no segundo jogo a gente meteu 4-2, mas os 2 também foram do Ézio. Então, ele era um jogador assim, jogava limpo, né? O Ézio jogava limpo, né? Da outra safra que eu peguei, um jogador assim, cara de nível, né? Não tinha parada errada com ele, não. Mas ele passou uma fase boa, né? Ele tinha toda a bola e aproveitava bem, né? Canhoto. E o time do Fluminense não era uma equipe que intimidava, você falava assim, nossa, vamos correr o risco de perder. Eu, sinceramente, eu não sentia esse receio de perder aquele título. Não sentia. Como foi no jogo contra o Botafogo, que qualquer um poderia sair campeão dali, em 92. Então foi bem diferente de 91 do estadual contra o Fluminense, né? Quer dizer, tem umas situações em que você sente mais tranquilidade, né, cara? Sim. O Idemar jogou muita bola também, né? Que também fazia parte desse grupo. Marquinhos. Tinha um pessoal muito bom ali, cara. E interessante que eu estava iniciando a live com você, quem me mandou um zap foi o Idemar. Tem até que ver o que ele tá. De repente a gente vai marcar uma live aí. Ele tava me chamando aqui no zap aqui. Idemar, né? Conhecido Idemar também. Interessante que é um dos poucos. Pouco lembrado, vamos dizer assim, em proporção ao Júnior, ao Gilmar, mas é um cara com uma importância extrema, quem entende de futebol e acompanhou aquela geração, até porque ia chegar nesse ponto. O Carlinhos, saudoso também, Carlinhos, que você teve o prazer de trabalhar, Violino. Ele era um cara, o Violino, ele com a visão também, você hoje como treinador pode até dizer melhor, né, do que quando estava dentro de campo. Eu carrego coisas que ele fazia na ocasião, muito simplista, né, na época, né? Hoje você dá para fazer também a mesma coisa que ele faz. Sem tecnologia nenhuma, você tinha uma lousa, tinha um quadro e o giz. Era isso na época que ele tinha. Eu fico tentando entender, Gotardo, como que ele conseguia criar um time que era ofensivo, que o Flamengo era um time ofensivo, mas ele conseguiu formar uma meiuca ali, onde ele botava como se fosse o Júnior cabeça de área, mas o Júnior não era cabeça de área coisa nenhuma, que o cara flutuava com 37 anos, ele jogava em tudo, e o Idemar que era o pulmão. Aí ele fazia 2 alas, cara, com Paulo Nunes e Nélio, que iam, mas tinham a responsabilidade de voltar também. Né? Então, assim, cara, e o Gaúcho na frente para guardar. Então, assim, uma visão genial que eu acho que foi um dos grandes responsáveis por esses 2 títulos, cara. Como que você enxerga o trabalho do Carlinho nessa ocasião e a diferença que o Júnior fazia ali, Gotardo? Então, a ideia do Carlinhos era o seguinte, era marretar as laterais do adversário. Ela marretava, todo jogo tinha que marretar ali. Porque você tinha uma referência que era o Gaúcho, né? Então não era muita mobilidade, né? O Gaúcho ficava naquele setor ali, intermediária a área, né? Meio campo ali. E você tinha quatro atacantes e 4 defensores pelas extremas, né? Ou seja, os 2 laterais e os 2 extremos, 2 pontas, né? Dá para montar isso aí tranquilamente. Você vê Nélio e Paulo Nunes, né? Eles faziam muito esse corredor, né? Aí tinha o Fabinho Charles Guerreiro, tinha o Piá também, deixa eu me lembrar outro nome. Zinho na esquerda também. Grandão. Não, Zinho também, né? Aí depois passava, quando a ausência dele, você tinha o Júlio César Imperador, também fazia para o lado, o Zinho fazia a esquerda também, Marquinhos também jogava muita bola, fazia uma relação, o Marquinhos era o meia, né? Meia você bom vê um jogo do Marquinhos assim, como é que com pouca idade ele tinha tanta maturidade de jogo, assim. Tanta maturidade, verdade. E o Júnior tinha, o que o Júnior tinha? A gente tinha que guardar o Júnior para as boas jogadas. O Júnior tinha muita confiança nos passes, né? Então ele fazia uns passes diferenciados, né? Bola rolando, bola parada, mas mesmo assim ele corria bastante. O Maestro corria bastante, sim. Então a gente tinha obrigação de guardar alguma energia para ele, né? Ele, no caso, e a gente gastar a nossa, né, cara? Praticamente o semi-defensivo, por hábito, eu sempre fui de falar muito, sempre gesticulei muito, cobrei muito, orientei bastante, também elogiei bastante,
maneira de ser, de jogar, né? Isso tudo dá consistência ao sistema defensivo, né, cara? A parte ofensiva, naturalmente, fica mais um pouco distante, mas o início dela, que é a transição, que é feita da defensiva para a ofensiva, a transição é importante também, né? Sair errado, você pode tomar o gol, sofrer o gol, né? O Sidney está perguntando se o Marcelinho Carioca jogava. O Marcelinho era muito utilizado, mas sempre entrando mais no segundo tempo, mas com aquela qualidade de sempre. De vez em quando guardava um golzinho de falta, sempre aprontando para cima também dos adversários aí. O ambiente era muito bom, né? Sendo de Djalma. Você vê, a maioria desses atletas, eles fizeram história grande, né? Uma história belíssima em outros clubes. Eles não fizeram tanto no Flamengo, né? Circunstâncias da vida, não dá para explicar o porquê, né? Mas eles já tinham talento para isso, né? Talvez for para uma situação do clube, muita dificuldade financeira. Em 92 foi campeão nacional com 4 meses de salário atrasado, cara. Não tem nem como você ajudar funcionário, mas o que dava para ajudar era com a premiação. Quando tinha algum prêmio, algum bicho, alguma coisa, você fazia o rateio, né? Você tirava uma parte, cada um dava uma parte, 10%, 15% do seu bicho, para jogar para a galera que não ganhava nada, né? Para os mais novos entenderem, está falando desse atraso de salário, e o Flamengo, cara, em 92, ele vinha mal das pernas, o Botafogo atropelando todo mundo, o Vasco dando show, os caras nós nos classificamos em 8º, que antigamente, até para os mais novos entenderem, não era ponto corrido igual agora. Não. Pegava os 8, dividia em 2 grupos, e os 2 melhores dos grupos iam definir a final. E o Flamengo, é aquela velha história, né, Gotardo? Deixou o Flamengo chegar, época decisiva, cara. Eu lembro bem, a gente tem um grupo do pessoal de 92, né? Aqueles de 92, até esse é o título do grupo, né? Esse dia passou lá, alguém botou um lance lá do gol do Sport, né? Que foi a nossa última derrota no Maracanã, que pós-carnaval, né? Porque o Flamengo gosta de um carnaval, enfim, meu Deus do céu. Como aquela safra, então, pô, meu Deus do céu, cara. Aquela safra ali gostava muito. Como gostava no carnaval, aquele pessoal da Gávea lá, cara. Aí até você recuperar os jogadores, você leva um tempinho, né, cara? Aí passou, aí foi oxigenando de novo, né? A equipe foi crescendo, aí ela foi crescendo na competição, pô. É lógico que ninguém acreditaria que ia chegar na fase do mata-mata. Mas o time era bom, time rápido, time técnico, né? Era gostoso de jogar esse período assim. Aí o Carlinhos, só para finalizar o Carlinhos, o que ele fazia? Até para o torcedor mais novo entender. Ele escrevia assim no quadro o time adversário todo e botava uma frase referente a cada jogador. Esse jogador, ele marca mal, mas ele ataca bem, mas ele tem deficiência na perna direita ou na perna esquerda, não sei o que. Ele mandava assim. Pô, que maneiro, cara. Pontos fracos e pontos fortes. Eu acho isso ótimo. Isso você já dava... Não é como hoje. Hoje você tem tudo que é digital, né? Você recebe no seu aparelho, no seu notebook, todas as falhas e todas as virtudes do adversário. Você é obrigado a assistir. É a sua profissão, né? Então o atleta começa a assistir, já analisar o adversário já 2 dias antes, 3 dias antes, né? Naquela época não. Você conhecia o adversário pelo jogar, ou quando ia saber ali na hora alguma coisa via treinador, né? Entendeu? É isso aí, cara. E o Carlinhos é muito engraçado, ele dá muita liberdade, né? Dá muita liberdade pra você falar o que você quisesse e tal, mas sempre com muito respeito, porque ele era o líder, né, cara? Você não podia faltar com respeito. Adorava um chopp. Tinha um chopp ali, tinha um chopp atrás do estádio da Gávea ali. Adorava um chopp, queria encontrar com ele lá, cara. Mas era uma época diferente, né, cara? Que havia um pouco mais de liberdade na vida pessoal, né? Um pouco mais. É verdade. O interessante é que em 92 nós chegamos nessa final contra um grande Botafogo, né? Com Ricardo Cruz, sim, com Márcio Santos, que seria tetracampeão logo em seguida. Tinha Valdeir, tinha Renato Gaúcho, tinha o Chicão, que estava numa fase excepcional. Tinha Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos no Botafogo, né? E tô falando de mim, eu cheguei com o maior receio nessa final, confesso a você. O Flamengo vinha ganhando, tinha atropelado já o Santos, acho que um jogo antes, meteu 3-1, até o Gaúcho fez um gol que ele escorregou e fez de fora da área. Porém, contra o Botafogo, eu pensei, chegamos bem, agora, cara, seja o que Deus quiser. E no primeiro tempo do primeiro jogo,
Rapaz, o Flamengo, não sei o que aconteceu ali, irmão, mas o Flamengo fez uma partida igual de 81 contra o Liverpool. Teve o gol do Nélio, o gol do Júnior, né? E a gente meteu 3-0 nos caras, com o gol do Gaúcho de cabeça também. O Piá virou o melhor lateral esquerdo do planeta, o cara não errava um cruzamento nesse jogo. Você atrás ali Tem toda uma segurando. explicação para isso, né? Não tem achismo aí, tá? O que aconteceu? Ninguém discute a qualidade do Botafogo. Só que naquela Sim. semana aconteceu um impasse lá que não estava claro quem ia jogar do Botafogo, né? Qual a posição que o Valber jogaria? Qual a posição que o Renato jogaria, Renato Gaúcho? Até né? porque o Valber era um coringa, né? O Valber jogava de lateral, jogava na zaga, jogava cabeça de área. Então, isso aí. Aí naquele jogo, o treinador optou por colocar o Valber na lateral esquerda. Tirou o Valber da posição de volante. Que, meu modo de ver, a melhor posição dele é volante. Melhor que zagueiro, tá? Para mim, ele jogava mais de volante do que de Muito zagueiro. técnico, né? Não era o perfil dele, era para ser essa mesmo, não era o perfil para ser zagueiro. Entendeu? Mas, enfim, esse é outro assunto. Mas aí que aconteceu? Aquela dúvida, e durante o jogo, o Botafogo criou um clima de discussão, sabe? E perdeu a harmonia. Enquanto perdeu a harmonia, começamos a forçar, a marretar todas as jogadas. Eu cheguei, chamei o Piá no canto e falei assim: Piá, daqui para frente é seu, pode ir à vontade, não precisa marcar. Né? Então eu vou marcar para você, porque eu sabia que o Renato não ia ficar aberto. Né? E chamei o Idemar, com o Idemar eu combinei na semana, né? O Idemar, a jogada de velocidade é o The Flash. Nós vamos anular essa jogada da seguinte maneira: quem vai jogar essa bola para ele é o Carlos Alberto Santos, que é a jogada que ele sabiamente já faziam isso muitas vezes. Né? Fizeram o campeonato inteiro isso, né? Então, aí com o Idemar anulei a jogada do The Flash e liberei o Piá. Até que o Piá, teve nota 10 aí no Jornal Globo na ocasião, né? Bom, jogou muito. Ele jogou muita bola e tal. É lógico que ele voltava para marcar, né? Não é ficar aberto. Sim, o Piá era bem disciplinado, mas só que eu não podia reter o potencial ofensivo dele. Então ele pegou e ia para frente mesmo, ia com tudo. Tendo brecha, cruzava muita bola, né? Cruzava muito bem, um dos melhores que eu vi na minha carreira, cruzamento. Tinha um cabeceador mais ou menos no time também, né? Cara, onde cruzasse na área ele tava também, né? O chão lá. Então, quando se tem um jogador do porte do Gaúcho que raramente perdia uma bola aérea, né? Você tem que povoar a área. Tem que povoar a área, porque vai ter um rebote, ou esse rebote é uma dividida com o zagueiro, ou uma bola que o goleiro possa rebater, ou uma bola que dá na trave, né? Tem que estar ali perto, né? Assim, e o Gaúcho era referência mesmo, segurava sempre 2 zagueiros com ele, né? Ou às vezes até mais, né? E o pessoal, a garotada, fazia aquela correria toda, né? Então, rapaz, o Oxigênio 81 ainda mandou aqui, ó, depois desse jogo aí, teve aquela polêmica que apareceu no mundo todo. Pois é. Porra, o Gaúcho fez um churrasco e depois de tomar de 3 o Renato me aparece lá no churrasco. Acho que foi isso até que tirou o Renato do último jogo, não foi, Gotar? Na ocasião foi, né? Até hoje o Renato é desse jeito, cara. Sabe? Eu entendo o que ele quis fazer. O Renato, ele é um cara que ele fala, ele cumpre. Ele é eu joguei contra e joguei depois um pouquinho com ele em 93. Ele voltou pro Flamengo, né? O cara é sensacional, um coração enorme, sabe? Só que é o seguinte, quando ele dá uma palavra, eu vou cumprir. Ele prometeu. E eu tenho certeza que o Gaúcho também ia pagar se perdesse o jogo, né? O churrasco, né? Porque eles eram muito amigos, poxa vida. Só que caiu na besteira de se tornar público, né? Acho que alguém fez uma imagem lá, né? Teve uma fotografia, um vídeo sobre isso, né? E repercutiu muito mal. Porque nenhum torcedor vai entender isso também. Eu até entendo a revolta da torcida do Botafogo, porque você perde um jogo de 3-0, depois você dá um churrasco para homenagear o adversário, né? O vitorioso. E o combinado era colocar uma carne na boca, assim, né, cara? O torcedor também não entende isso. Mas, poxa vida. Não entende. Aí no jogo seguinte deu aquela confusão toda. Tá? Mas aí. Aposta é aposta, né, cara? O cara é bicho homem, né, cara? Fala, vamos honrar a aposta, né, cara? E eu acho que o do Gaúcho teria feito a mesma coisa também do outro lado, se tivesse perdido o jogo, né, cara? Assim, agora, uma situação que ocorreu após o primeiro jogo é aquela ansiedade, algo muito forte, tá? Você tem depois uma semana para decidir outro jogo, né? A ansiedade é muito forte. Você não vê a hora de jogar outro jogo para acabar logo, para ser campeão logo, né? E não tem como controlar isso, né, cara? Aí o outro jogo tem aquele clima todo,
né? E Não, e a imprensa já falando do Flamengo campeão. A imprensa botou o Flamengo como campeão. Aí os mais experientes tiveram o trabalho ainda de botar o pé no chão, porque tinha uma garotada, né? O oba-oba e tal. A galera teve que segurar a onda. Exatamente. Rapaz, tua internet tá oscilando aí, Gotardo. Assim, cara, não tinha time para jogar mal. Não tinha time para jogar mal. O time dele era muito bom, pô. Só que a gente tem que frear um pouco. Tava lá gente, atrizes, atores, celebridades, né, cara? É um festival, né? Quando você tá bem, aparece todo mundo, né? Normal. É normal, não tem como, né? E isso aconteceu lá naquele período. E aí o segundo jogo veio também com a dificuldade normal dele, a reação, né? Time mordido, sentindo humilhado, com trocas, com mexidas que aconteceram e também com o problema que deu na arquibancada, né? Teve um problema no guarda-corpo da arquibancada que despencou lá e várias pessoas caíram também, né? Então, muita situação assim difícil de administrar, porque nossas famílias estavam lá também no estádio. Eu lembro bem do bochicho que estava acontecendo no corredor ali do vestiário ali. Eu achei algo estranho, né? Eu falei, o que está acontecendo? Não, o pessoal caiu daqui bancada. Eu falei, meu Deus, cara, como é que é essa história, né? Aí meio que demos uma abafada ali no momento, né? Para ninguém desfocar do jogo, né? Que o jogo não ia ser interrompido, na verdade. Só tinha que controlar os nervos mesmo, né? Rapaz, esse incidente aí, como é que vocês fizeram, cara, para controlar ali o emocional? Porque é complicado, ficou um clima muito chato, né, cara? E vocês viam, né, vocês viam aquele vão na arquibancada, onde caíram as pessoas, né? Então ficou uma coisa bem triste, né? A gente não sabia, né? Lógico, quando nós entramos em campo, procuramos ver o espaço, né? Mas era muita gente. Você não tinha detalhes, né, ali, né, do guarda-corpo, né? Foi criada ali uma proteção depois, né? Sim. Uma coisa ali para... E aí naquela semana lá, eu fui até um jornalista dos melhores da época, não sei se ele está vivo ainda, Antônio Maria, que era jornalista do Jornal Globo. Aí ele me procurou, falou, pô, Gotara, o que você acha de visitar o pessoal aí? Eu falei, nossa, cara, excelente ideia. Aí ele localizou alguma das vítimas, né? Nós fomos lá no hospital, lá visitar, levei uma camisa. É menino, né? E eu não consigo gravar na memória a fisionomia, né? Ele ficou bem, assim, deu uma envelhecida. Ô, Gotardo, você tá conseguindo me ouvir e me ver bem aí? Como é que tá aí? Tá conseguindo assistir bem aqui? Porque o teu tá girando aí direto, cara. Tua internet aí tá oscilando direto. Tá conseguindo me ver bem e ouvir? Sua internet tá caindo aí direto. Agora ficou normal, agora tá normal. Show. É o Wi-Fi, às vezes cai, entendeu? Mas agora deixei no telefone mesmo. Ah, show. Agora mas eu tava te ouvindo, tava vendo bem. Mas o teu aqui pra mim tava girando, ficou tudo embaçado. Mas aí, até já agora usando um pouco do teu conhecimento já na área de treinador, né? De gestor de futebol. Há pouco tempo atrás, o Flamengo ousou, eu particularmente não conhecia, não vou mentir aqui, e trouxe um treinador português, onde nós nunca tivemos a tradição de trazer um português para cá e dar certo, assim como alguns estrangeiros que não tinham dado certo. E o cara, ao meu ver, revolucionou a forma do brasileiro enxergar o futebol de uma forma muito mais ofensiva. O que você enxerga hoje, com o teu conhecimento técnico, o que o Jorge Jesus trouxe de mudança para o futebol brasileiro? Acho que até, na minha opinião, abriu-se aí uma vertente também para novos treinadores surgirem com novas metodologias também, que eu acho que tinha muitos medalhões, todo o mérito do mundo, conquistaram o que tinha que conquistar, mas eu acho que o Jorge Jesus veio para renovar uma safra também. O que você enxerga sobre a chegada do Mister no futebol brasileiro? Eu acho que nós não temos informações suficientes para avaliar o trabalho dele, tá? Eu acho que no meu modo de ver, para não ser injusto, eu teria que acompanhar os treinamentos. Porque jogar eu vejo o pessoal jogando.
Agora, você vê o time do Flamengo jogar hoje, não tem um jogador razoável ali. Não tem um jogador razoável, são todos bons. Tá? Bem, vamos dizer assim, alguns um pouco acima da média e outros bem acima da média. Né? Às vezes um não é tão bom assim, mas está numa fase brilhante, né? Que vem se destacando e faz cada jogada, faz cada jogo assim incrível. Então é um elenco muito forte. Essa possibilidade de ter agora 5 substituições por jogo, né? Isso para o Flamengo, para o clube do porte do Flamengo, que tem um elenco grande e de nível, isso é excelente. Porque a tendência é você ter 5 substituições e que vai jogar a equipe sempre muito forte os 2 tempos. Tá? E existe uma máxima também no passado, né? E até eu como treinador usei muito isso, eu sempre procurava fazer as 3 substituições, sempre. E uma estatística dizia assim, o time que mexe sempre, usa sempre as 3, é um time, é lógico, um bom time, né? Bem estruturado taticamente, tá, tudo isso aí, esse time vai brigar pelo título, né? Existe uma estatística sobre isso, né? E agora podendo fazer 5, que ainda não foi decidido, é óbvio, né? Mas vai com certeza potencializar ainda mais os elencos bons, que é o caso do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, né? Possivelmente São Paulo, enfim. Grêmio. Então, o Grêmio também, óbvio. Então é isso aí. Agora, sobre o trabalho do Jorge, eu não cheguei a ver nenhum treinamento dele, eu não sei. O que eu vejo é que todo mundo vê. É uma equipe bem disciplinada, né? Tudo que ele pede acontece. Eu vejo ele na linha lateral, às vezes bem exaltado nas cobranças, é bem assintoso mesmo, e eu vejo os jogadores se entregando ao máximo, isso que eu vejo. Alguns movimentos são orquestrados ali no ataque, um ataque posicional acontece ali, mas o que é do Jorge e o que é do jogador? Não dá claro isso. Pode ser que o Jorge tenha posicionado os atletas em alguns momentos no treino e quer que aconteça aquele desenho. Pode ser. Eu já vi várias bolas paradas, tanto de falta como lateral, que você vê que é o dedo do Jorge. Vários. Dá para perceber isso aí. Até, mesmo dando errado. Né? E já viu o gol também. O gol é claro, jogada ensaiada. Até quando dá errado, dá para perceber que é o dedo do treinador. Né? Mas eu acho que o ponto forte dele é a gestão. É a gestão de pessoas. É lógico que tem conhecimento tático, ele tem muito conhecimento, né? É um estrategista, lógico que ele é. Mas ele tem uma equipe muito forte também que dá todo o suporte para ele. E o que é fundamental para o Jorge Jesus e para qualquer treinador é ter uma diretoria que dê toda a blindagem necessária para um bom trabalho. Acho que o Flamengo está bem à frente de todo mundo nesse sentido. É que vem lá de cima. Você já tem uma aproximação maior de treinadores, você viveu dentro. Eu, por exemplo, eu avalio números, friamente. Então eu vi inúmeros clubes, até mesmo alguns, Botafogo mesmo, o próprio Flamengo, ano 2000. O Flamengo montou uma seleção que em cada posição ele tinha 2 ali. O cara só fera, tinha Denilson, tinha Alex, tinha Vampeta, só fera. E aí também teve um treinador renomado na ocasião, um cara que sabia lidar também com pessoas, e não casou. Então o Jorge Jesus, quando chega aqui, quando eu falo em reinventar nesse sentido, não é na questão nem técnica, nem tática, porque a gente não tem acesso a quase treinamento nenhum, até porque hoje quase tudo é fechado, né? Mas eu digo assim, ele consegue extrair o melhor de cada e pegou caras que supostamente guerreariam ali por vaidade, um veio da Europa, outro veio da Europa também, um era artilheiro do Brasileiro, o outro aqui também, o outro, e não tem essa briga interna, tem uma gestão, um processo, um João de Deus, ele trouxe, uma coisa rara também, Gotardo, ele trouxe uma cúpula, vamos botar assim, dele, uma galera que dá confiança. Se o Gotardo hoje chega e fala assim, eu vou trazer, não, você não pode trazer, né? Não é assim, não vai trazer 6 pessoas suas. Cara não, o cara veio e deram a chave da Gávea para ele do Ninho do Urubu, fala, pô, chega e bota o negócio para funcionar. Saindo o Abel, que é um grande treinador, né? Mas para mim, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que também o Mister, cara, trouxe uma metodologia de trabalho humilde. Ele trabalha de boca fechada, você não vê ele envolvido em polêmicas e tal, só quando cutucam ele que ele contra-ataca. Mas é um cara que veio mostrar uma nova mentalidade
até com uma cultura europeia, que dá para implantar uma cultura europeia no Brasil, de trabalho, de disciplina, de disciplina. Isso que ele implantou, você acha que não é um princípio de uma cultura? Um treinador brasileiro, ele não, se não for dessa forma que eu falei para você, com todos esses departamentos alinhados a uma ideia, não funciona. Ele está sendo muito ajudado, muito respeitado. Tá? Se você pegar um treinador brasileiro hoje e fazer as mesmas coisas que ele faz hoje, esse treinador ele não suportaria 2 meses no comando técnico. É diferente. A mentalidade do jogador brasileiro que joga no Brasil é diferente do jogador brasileiro que joga na Europa. Lembrando que vários atletas estiveram na Europa, ou quase todos eles. Quase todos. Se foi na Europa, foi na Ásia. Né? Não sei, o pessoal que está subindo aí agora. Aí. Esses jogadores vieram para cá já com essa mentalidade mais profissional. Por que o jogador brasileiro, quando vai para a Europa, ele se torna mais tático, mais disciplinado, mais compenetrado? Por quê? Por que ele não pode ser no Brasil assim? Né? Quer dizer, então, quando esse pessoal retornou ao Brasil e veio um treinador internacional com essa mentalidade, o que o Jorge encontrou? Uma diretoria com a mesma linha de raciocínio. Você, jogador, vai receber aí o seu salário e você vai ter que se desdobrar para honrar a camisa, que é a sua obrigação. E se não fizer isso, está fora. Está fora. Então, estou falando, são vários departamentos que trabalham na mesma linha de raciocínio, com a harmonia. Entendeu? Então, veja você, o Dudamel no Atlético Mineiro, não conseguiu desenvolver. Porque alguma peça dessa engrenagem ela falhou. Pode ter certeza disso. Eu não sei o que foi, eu não estou lá. Entendeu? A Aguirre passou pelo Inter, passou pelo São Paulo, passou pelo Atlético Mineiro também. Não desenvolveu como o Jorge Jesus fez. Passarela lá atrás no Corinthians também não conseguiu. O Oscar Tabares, né? Oscar esteve no São Paulo, não conseguiu também. Porque essa engrenagem não funcionou, esse mecanismo não é o mesmo. O Jorge conseguiu ter tudo isso. Tudo isso. Ou seja, ele está com a chave na mão, então hoje ele é o segundo cara mais importante do Flamengo. O primeiro é o Landim. Né? Quando falo Landim, vamos falar o Landim e Marcos Braz, né? Sim, Marcos Braz é fundamental lá, além da amizade que ele tem com os atletas, ele tem o respeito. Sim. Há muitos anos. Né? Muito importante ter respeito, né? É um cara que é preto, branco, vermelho, e pronto, e acabou, né? Credibilidade com todo mundo, isso aí. E o Jorge e eles comungam da mesma ideia, né, cara? Então eu acho que não é tão simples assim, tem muito a ver com a participação do atleta brasileiro. Esse grupo do Flamengo decidiu viver assim. Por isso que o Flamengo tem sucesso. Show de bola. Na realidade, nesse time atual, principalmente o titular do Flamengo, tem alguma peça, você como treinador, inclusive a gente vai chegar nesse passo aí, que eu sei que você está bastante qualificado e com totais condições aí de voar como treinador. Mas você vê alguma mudança como o Gotardo, Alan, exemplo Alan, eu tiraria a médio prazo, tá? Não chegaria lá e tiraria, mas eu tiraria o Arão como torcedor e eu gosto muito do Thiago Maia, eu acho que é um cara muito técnico, inclusive com nível de seleção brasileira. Você enxerga algum ponto ali que você mudaria ou está perfeito a engrenagem ali? Eu acho que o Arão nunca esteve tão bem como está hoje. Sim. Eu lembro do Arão, quando eu passei pelo Botafogo como diretor técnico, foi me oferecido para contratá-lo. Eu vi o vídeo dele, o Vitor falou, pô, é um volante muito interessante, mas eu tenho aqui 10 volantes. O Botafogo não tinha dinheiro para pagar quem estava lá. Como é que eu ia trazer mais um volante, sendo que eu tinha acabado de trazer o Ramírez, que era um volante do Corinthians, né, que é o Ramírez é colombiano, colombiano, acho que é colombiano. E eu não lembro a nacionalidade dele não. Enfim, Ramírez. Aí tinha acabado de trazer ele a pedido do treinador que eu queria, né, que tinha solicitado. E nada estava dando certo. Falei, vou trazer mais um volante agora aqui, cara, e tal. E era um jogador bem interessante, que depois chegou a ser contratado pelo Botafogo, fez um excelente campeonato e o Flamengo o contratou, o comprou. Então eu acho que hoje o Arão está na sua melhor fase, assim, está bem estruturado emocionalmente, ele qualificou muito o jogo dele de box to box, né, área a área.
Antigamente ele entrava na área 20 vezes por jogo, então, ou seja, ele tirava o espaço dos outros e não produzia nada. Hoje, quando ele entra na área, ele é perigoso, sabe? Então ele qualificou bastante essa transição dele, né, ofensiva. Eu acho difícil você falar assim, esse jogador vai mudar muito se ele sair e se entrar o Thiago Maia, ou se entrar o Vitinho, ou se entrar quem quer que seja. Eu acho que a equipe está tão coesa, está tão assim, entrosada, e cada um sabe das suas funções, que não é um jogador que joga uma unha a mais a fazer diferença, sabe? Sim, sim. Muito próximo. Eu acho, num passado, assim, um passado de um ano atrás, vamos dizer assim, menos, né, óbvio, né, eu teria uma preferência por uma equipe com transição mais rápida, entendeu? Só que quem que faz a transição rápida? Seria o Vitinho, né, Bruno Henrique e Vitinho, e de repente, se você fosse tirar, assim, que ele não é rápido, mas ele está sempre lá rodeado e mordendo, que é o Gabigol, né? Se buscar uma opção, centralizaria mais o Everton Ribeiro, né? Que, ao meu modo de ver, era um cara que ele ficava muitas vezes aberto, né? Então você teria que tirar o Arrascaeta. Essa era uma ideia. Então você teria que o Bruno Henrique, Vitinho, Gabigol. Centralizaria mais o Everton Ribeiro, é uma outra formação. Então você tem que tirar o Arrascaeta. Essa é uma ideia, porque o Arrascaeta lá no início estava mal, lembra disso? Lembro. Só Como que o Everton também. O Everton Ribeiro também chegou mal. Depois ele se adaptou, entendeu? Mas o Everton Ribeiro, ele, mesmo jogando mole, corria muito. Mas a torcida até pegou no pé dele uns 6 meses que ele. Pra mim hoje, cara, é o cérebro pensante ali. É o cara que. É ele mais 10 ali no Flamengo, pra mim. Hoje, se ele não estiver bem no jogo do Flamengo, ele é jogador fundamental pro Flamengo, é o Everton Ribeiro. Sim. Fundamental, é mais que qualquer outro. É ele que dita o ritmo de tudo, né? Ele é o cerebral, ele é o motor, ele é tudo. Tá? Ele consegue fazer... Você acha o principal jogador, Gotardo, do Flamengo é o Everton Ribeiro? Eu acho. Ele consegue, através dos posicionamentos que ele cria para ele norteia os demais. É algo assim, meio diferente. É isso que eu vejo nos jogos. Tá? É como se fosse assim, onde o Everton está, eu me posiciono. Vamos assim no Zico na época, onde é que o Zico está? Me posiciono para que o Zico tenha a sua liberdade e para que eu seja servido por ele. Talvez assim que eu vejo. Ou se eu estou vendo demais, eu não sei, né? Se eu tomara, tem que ver mesmo. Eu também, eu ligo um ponto de equilíbrio. É que eu acompanho desde a época do Cruzeiro, né, cara? Sim, eu também. Eu sempre gostei muito. Ele arrebentou no Cruzeiro. Inclusive, eu acho que ele deveria ter jogado a Copa de 2014, cara. Ele foi 2 anos melhor jogador do Campeonato Brasileiro aí. Tinha pelo menos uma vaguinha no banco ali, porque ele sempre foi sensacional. Marqueteiro ruim, né? Marqueteiro ruim. Rapaz, ele é aquele mineirinho que fala pouco, mas, porra, dentro de campo vira um monstro, né? Outro ponto de equilíbrio no Flamengo, cara, pra mim, foi a chegada do Rafinha. O Flamengo sofreu, me corrija se eu estiver errado aí, galera, 2 ou 3 anos com laterais, cara, que eu não posso nem criticar. Os caras são profissionais, são esforçados, honraram até a camisa, tentaram, mas estava aquém da qualidade técnica do restante do time. E o Rafinha, quando chegou, ele chegou com a mentalidade europeia, de anos de Bayern de Munique, não foi qualquer time da Europa, foi um Bayern. É um cara com DNA daquilo ali, você sabe bem disso. Se tiver que comer grama, ele come, é dar carrinho e é técnico. Então o Flamengo, ele balanceava às vezes, ele ficava balançando e o lado direito sempre um ponto fraco, sempre. Aí chega o Rafinha, equilibra esses pontos, junto com a chegada de um treinador europeu, que já conhece o métier de tudo ali. Eu acho que a partir dali o Flamengo engrenou, cara. Eu também achei, além do Everton Ribeiro, uma peça assim. Bruno Henrique também, a gente não pode deixar de falar, né, irmão? Bruno Henrique também, né? Não, o Rafinha eu conheço desde a época do Curitiba, né? Quando ele jogava lá ainda, ia acabar de subir no principal do Curitiba. Depois ele pegou a seleção ele foi para fora. E ficou esses anos todos na Alemanha. É um jogador talentosíssimo, uma perfeição técnica absurda, uma habilidade tremenda para isso, né? Você vê, raramente ele erra um passe. E quando ele faz um passe mais longo, um passe mais de grau de dificuldade maior, você vê que o cara tem que ter conteúdo para isso, né?
Assim, Sim. eu não tô acompanhando nenhuma mensagem não, porque tá parado aqui, então eu não sei se alguém tá falando alguma Não, coisa, beleza. eu não sei, aí fica por sua conta aí, tá? Quem tá falando aqui é o Arrasca da torcida, falando que o Rafinha é taticamente perfeito. Arrasca da torcida que é o sósia do Arrascaeta. Igualzinho, Né? Gotardo. Parece... É, então, Daqui a pouco vai aparecer um sósia teu, Gotardo. Daqui a pouco aí, ó. Tem um time dos sósia do Flamengo, você sabe, né? Já viu? não vi não, Viu é? não? Tem Não. Gabigol, os caras são Ah, sósias isso aí eu mesmo, vi, cara. esses caras eu vi, Então, esses caras, muita daqui a figura, pouco né, cara? aí, vamos fazer os sósias do Flamaster. Eu quero ver, do Adílio, do Uri Geller, seu. Mas fala aí, meu irmão. Então, não, aí o Rafinha é um cara que ele veio suprir uma carência absurda que tinha no Flamengo mesmo, né? Não convenhamos, com todo o respeito, não era o perfil que tinha, né? Eram jogadores voluntariosos, aguerridos, incansáveis, sim, mas não tinha a qualidade que precisava ter, né, cara? Sim, sim. Eu acho ainda que o Flamengo tem condições, de repente, também de ter o Felipe Luiz e buscar um lateral esquerdo de um nível melhor. Acho que ainda Sim. cabe ali. Ali para mim cabe ainda, sabe? Mas enfim, Você diz o quê? Para substituir o Felipe Luiz ou para o lugar do Felipe? Para substituir? para substituir ele. Ah, porque a gente tem o René ali na lateral esquerda. René, então, é outra característica, é um perfil diferente, né? Ele é mais René, até defensivo do que mas ofensivo, vamos dizer assim. gosto do René. Eu acho que Aham. estrategicamente ele encaixa bem no que o Jorge queira, né? Dependendo do jogo, ele vai querer um jogador mais defensivo, né? E o Felipe é um jogador mais cadenciado, né? Ele não é muito agressivo ofensivamente, mas um jogador que tem uma larga experiência, né? O René é um jogador mais rápido, mais elétrico, faz muito a linha de fundo também, mas não tem aquela história da marreta, né? Vai marretando para quebrar, né? Mas é um grande jogador, sim. Eu acho que o René pode jogar em qualquer clube no Brasil, tranquilamente, né? Inclusive o Flamengo precisa muito de um suplente para a direita, né, Gotardo? Ano Precisa. que vem talvez o Rodinei volte, que também não, lógico, não pode se comparar ao Rafinha. Mas pelo menos é um cara com maior rodagem, né? Ele tem mais experiência para jogar um jogo internacional. A gente tem meninos lá para substituir o Rafinha. Aí o cara se machuca na final de Libertadores, faz como? Então, não é tão simples assim você substituir, né? Um jogador como o É, Rafinha, irmão. cara. É, Você vai complicado. colocar um jogador voluntarioso, como é o Rodney, como que é um outro atleta. De repente, sim, pode ser mais novo, corre muito, mas não produz tanto. Não Né? produz O tanto. Rodrigo Caio, por exemplo, é um jogador que eu sempre gostei. Ah, mas o Rodrigo Caio, é um jogador muito Nutella, é a expressão, né? O pessoal Mas fala então, que é zagueiro de condomínio, que o né, pessoal chamou aí na época. isso que é engraçado, né, da torcida, ela começa a criar rótulos, né? Só que o Rodrigo Caio sempre teve um potencial. Na seleção Sim. olímpica, ele e o Marquinhos, para mim, foi o ponto forte da seleção olímpica campeã aqui no Brasil. Ponto forte daquela seleção foi a dupla de zaga, para mim. Tranquilamente, falo sem medo de errar. Né? E, obviamente, a genialidade do Neymar, né? Que fez uma Olimpíada muito boa também. Né? Desequilibrou, né? Não tem nem como você deixar ele de fora. E o Rodrigo Caio, ele incorporou hoje, né, as tradições do Flamengo, né? A forma de jogar, entender que aqui não é que você vai ser desleal, não é que você vai ser anti-fair play, nada disso não, mas você tem que jogar. Tem que jogar, porque a torcida não vai falar assim, a torcida não quer que você fale que a mão bateu na sua bola, a bola bateu na sua mão, né? Estou fazendo uma lembrança do passado, né? Aqui é diferente, cara, né? Não é ser desleal. Quem tem que apitar é o árbitro. O árbitro que apita a jogada. Não é o atleta. Porque quando o atleta vai cobrar do árbitro, ele tem certeza que o árbitro errou, mas nada vai mudar, porque o árbitro apitou. Agora, deixa o VAR também decidir o que tem que ser decidido. Gotardo, direto e reto, o que significa o Flamengo na sua carreira? Qual espaço do seu coração está guardado para o Mengão lá? Quais são as recordações? O que significa Flamengo para você? Então, eu sou um atleta que, como eu falei lá atrás, que quando passei fui muito feliz, vários clubes. Mesmo não tendo conquistado títulos, né? No caso do Guarani, não conquistei nada. Mas tem aquelas lembranças, né? Com quem eu joguei, com quem eu vivi, que o Guarani me proporcionou, né? Eu passei pelo Náutico, pelo Sport Recife, né? Sport Recife, fui campeão estadual. Foi uma barra tremenda, foi muito difícil jogar lá por questões culturais e tudo mais, né? Então eu tenho assim no meu coração um pedaço reservado para cada clube, né?
Marítimo em Portugal, passei lá também quase um ano, né? Tive uma lesão no joelho, que isso acabou me trazendo de volta para o Brasil. Lesão simples também, né? E no Flamengo marcou também minha vida, porque hoje em dia todo mundo quer jogar no Flamengo. Todo mundo quer jogar no Flamengo. Altos salários, pagamento em dia, né? Eu fui numa época para o Flamengo onde já havia uma resistência de se jogar no Flamengo, por causa dos salários atrasados, entendeu? E eu fui para o Flamengo sem saber que eu estava à disposição do mercado. Olha só como é que foi. Eu saí do Botafogo, eu não sabia que o Botafogo queria me negociar, né? O senhor Emil Pinheiro falou assim, eu abri negociação com o Flamengo, se você acertar lá o seu salário, você pode ir. Quer dizer, então, eu falei, mas eu não estou sabendo, eu estava tentando renovar meu contrato no Botafogo, de repente o Flamengo faz uma abordagem, foi muito ético, o Flamengo procurou a diretoria, depois uma pessoa me procurou também, né, um empresário, né, para falar lá e tal. Aí eu fiquei até surpreso, falei, não, tudo bem. Quando o Flamengo demonstrou, aí fez uma proposta bem interessante também de salário, aí chegaram num acordo da diretoria dos valores, né, e pagou a multa e tudo mais, né. E assim, foi meio inesperado, mas também foi uma honra, porque quando eu cheguei lá, você tinha uma transição da base, o pessoal subindo, foi um desafio, não foi fácil, cara, não foi fácil. O Flamengo tem a torcida, maior número de torcedores? Tem, mas no Brasil todo tem também, mas a cobrança também é grande. Muito. Então eu tinha que provar que eu era capaz para jogar no Flamengo, né? Então assim, tem uma memória afetiva muito boa, né? Eu tenho uma das minhas filhas que viveu mais essa época do Flamengo, né? Tenho 3 filhas, né? Uma do Flamengo, uma do Botafogo e uma do Cruzeiro. Você tem uma ideia, né? Como é que é o coração, né, cara? Assim, então faz parte da família. Faz parte da família, faz parte de onde eu sei que eu honrei. Eu não joguei muito tempo, infelizmente joguei muito tempo, porque depois fui para Portugal. Circunstâncias da vida, eu acho que poderia ter jogado mais tempo. Eu lembro que o Flamengo tentou me contratar em 98, na época eu estava no Cruzeiro, né? Tinha acabado de ser campeão Libertadores, o Cruzeiro. E começou o ano, fiz um excelente estadual, né? Uma excelente Copa do Brasil, foi vice-campeão Copa do Brasil. Mas lembro que eu estava jogando muito bem, o Flamengo fez uma abordagem lá, o Cruzeiro não quis negociar. Engraçado, o Cruzeiro não quis me negociar em 98, mas também chegou em janeiro de 99, não renovou o contrato comigo, né? Ué? Como é que é a vida, né? Porra. Me tirou a oportunidade de jogar, ficar entre Rio e BH, né? Pô, o Flamengo também é minha casa, né? O Cruzeiro é minha casa, o Botafogo é minha casa, né, cara? Clubes onde eu tenho afinidade, né? E aí, quando eu falei, posso renovar aqui em Minas, eu não renovei, não houve diálogo para renovar, e eu fiquei disponível no mercado, né? Por isso que quando o atleta tem a oportunidade, ele tem que pensar bem, né? Para que depois ele não fique sendo prejudicado por uma inconsequência de uma atitude de um dirigente, né? Cara, todo mundo, todos os atletas que passam pelo Flamengo fala algo da mística que tem não só na camisa, mas na torcida do Flamengo, cara. Diz que é uma cobrança diferenciada e diz que a energia que vem do estádio, das arquibancadas, é uma coisa surreal. Você chegou a sentir isso entrando em campo? Você sentia esse brio, essa torcida jogando junto? Eu pergunto porque eu nunca entrei em campo com aquela torcida, eu faço parte da torcida. Mas como é que é o jogador entrar em campo com aquela torcida? O futebol mudou muito, né? Eu vejo que hoje, aonde o Flamengo foi, é estádio cheio. Sim. É estádio cheio. Se você vê os jogos da época, da década de 90, os estádios não ficavam cheios. É verdade. A forma que ia crescendo na competição, pegando mais qualidade no campeonato, aí o estádio ia enchendo, cara. Mas também quando enchia, botava o dobro do que bota hoje. Que cabia 120 mil no Maracanã naquela época, né? A geral, tudo. Exatamente, né? A geral era vantagem. Aí você tinha aquela galera, né? Titular todo jogo, né? Aqueles torcedores da geral lá, né? Essas histórias cabulosas que os caras contam aí, é tudo verdade mesmo. Isso não mudou não, só mudou a geral, que agora chama Flamureta. A galera da Flamureta representa ainda. É a antiga galera da geral. Só fera, irmão. Tu vai lá, só figura. É engraçado, né? E tinha um pessoal na época, no meu período, tinha um pessoal da Raça, né? Que era a torcida que mais movimentava lá, na arquibancada. Tinha a Jovem também.
Isso. você vou lembrar das outras todas, assim. Eu acho que algumas foram criadas depois, mas a raça era assim que eu me lembro bem, né? Tinha aquele canto dele, ficava cantando o tempo todo, falando, né? Eu conheci alguns dos integrantes na época, o Bocão. O Bocão hoje Aproveito para mandar um abraço pro Macula, presidente da raça aí, o Negão. Grande abraço, Macula. Legal. Legal. Assim, então a relação era boa também. A torcida ia lá na Gávea, interagia com a gente também, tinha liberdade, né? Como a imprensa tinha também, o torcedor também tinha. Assim, nunca tive problemas de relacionamento com torcida, não. Nunca nenhum torcedor chegou e veio me cobrar uma determinada situação. Que derrota faz parte da vida, né? O contrato que você assina é um contrato que você fala que você não é titular e que você também não vai perder. Né? Não vou perder Não nunca, existe, lógico que vai perder. Lógico, né? Uhum. Então o que havia era assim, ó, transparência na relação Gotardo e torcida. Né? Então eu sou grato mesmo, foi um tempo fantástico da minha vida, que marcou também a minha vida, a minha família. Né? E um título de expressão, um título nacional não é simples. Não é fácil vencer um título nacional, conquistar. Eu acho até que é mais difícil que conquistar uma Libertadores. Ah, lógico. É uma competição a longo prazo, né? Complicadíssimo. Com mais expressão a internacional, a Libertadores, a expressão mundial, lógico. né? Uhum. Mas o campeonato estadual, o campeonato nacional hoje, ainda mais hoje, agora aí de jogos de volta, né? Também é bem Quanto mais o nacional aqui do Brasil, né, cara? Que tem 12 times que brigam por título, né, cara? Tem nem comparação. Tem nem comparação. Lá fora você separa 4, você sabe quem vai ganhar. Tem 3, 4. Aqui não, aqui todo mundo pode chegar. Como pode cair. Como pode cair, todo ano cai um grande. Mudou, né? Não mais. Hoje nós estamos chegando assim no nível da competição onde você vai selecionar 4 para ser sempre os campeões, mais 6 para brigar para Libertadores, mais uns 2 para brigar para Sul-Americana. Né? Digo antes de iniciar o campeonato, você fazer uma dedução. É quase que impossível, tipo hoje. Hoje, Internacional, Grêmio, São Paulo, Santos, né, o Atlético Mineiro, o Flamengo, esses times tudo estão ali, cara, para duelar e quem... É óbvio que o Flamengo sai na frente com a gestão, o alcance financeiro que tem hoje. O investimento. Está diferenciado. Né? Mas isso também não credencia ser... eu aposto meu dinheiro, minha casa, que o Flamengo vai ser campeão. Não dá. Aqui no Brasil é complicado, né, cara? Não, mas você o campeonato vai acabar criando blocos de times que vão brigar por competições, sabe? Por colocações. Você vai ter um grupo que vai sempre brigar para cair, sabe? Raramente esse cara que vai brigar para cair, esse clube que brigar para cair, vai conseguir uma vaga na Libertadores. Sim, é verdade. A não ser que aconteça uma gestão fantástica, uma SA, uma coisa diferente, que consiga revelar e vender alguns jogadores talentosíssimos para se fazer um caixa. Entendeu? Porque o que sustenta um grande clube são os títulos, né? E para ter títulos tem que ter grana, tem que ter receita. Né? Ou você tem que ter um shake, você tem que ter um trilhardário aí, né? Enfim, mais ou menos isso. Você, Gotardo, sempre, até no campo, né? Você sempre foi marcado por um equilíbrio muito grande. Você sempre foi um cara muito sensato nas suas jogadas, agressivo quando tinha que ser, mas um cara que sabia sair jogando, tinha um tempo de bola muito bom, um cara que jogava muitas das vezes com a cabeça erguida, um excelente passe na saída de bola, que é essencial para um zagueiro. E hoje, você conversando comigo, eu tive a mesma percepção. Um cara extremamente equilibrado, e um cara extremamente profissional. Né? Nos clubes que você passou, esses clubes que você... pergunta até pessoal, isso balançava o teu coração, tipo, caramba, que torcida maravilhosa, ou não? Você ali é a razão acima da emoção, ou não tem como, quando você entra em campo, por exemplo, a torcida do Flamengo mexe mesmo, arrepia, ou você ali é focado no resultado. Como é que é isso, um profissional? O torcedor, a paixão, né? Ele leva às vezes às lágrimas. Sim. Né? E coisas que mais me comove, sempre mexia muito comigo, é torcedor mirim e torcedor idoso. Eu sempre tive muito carinho, né, por a garotada e por uma pessoa mais velha. Você fica imaginando uma pessoa naquela época, né, pessoa com 60, 70, 75 anos, chegar perto de você,
né, e lacrimejar os olhos ali e tal, te fazer elogio e falar de uma história, uma passagem. Tem noção do que é isso para uma pessoa, cara? É algo marcante, né? Então, vai muito além do futebol. Vai muito além do futebol, vai muito além de um jogo, sabe? Então mexe com uma emoção, mexe com a vida da pessoa, mexe com o sonho do garoto, né? Eu acho que tem que ter sempre o respeito pela torcida, que eu falo que é o maior patrimônio do clube é a torcida. Tem que zelar, você tem que lutar por ela, né? Você vai jogar num estádio hoje vazio, pô, tem graça jogar no estádio vazio? Zero. Não. Zero de graça. Ah, tem um direito de arena, tá valendo um campeonato, ok, tudo bem, mas não tem graça, pô. É gostoso a torcida contra e a favor. A torcida que te ovaciona é a torcida que te xinga. Pô, quantas vezes eu fui enfrentar a torcida que me xingava, eu me divertia, sabe? Eu ria, eu te desafiava e provocava também, pô. Provocava também, pô. Eles o efeito é inverso, né? Ele te motiva, né? Mas eu nunca fui no trabalho daquele torcedor e xingá-lo, eu nunca fui. Eu nunca fui na gerência. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Eu nunca o cara fui na trabalha no banco, aqui, tá me vaiando, vou lá amanhã no Banco do Brasil, vou te xingar lá, né? Mais ou menos a mesma coisa. Né? Nunca fui na repartição, nunca fui no hospital, nunca fui xingar ninguém lá de incompetente, de caneleira, de mão não sei do que, entendeu? Verdade. Mas ele já foi lá e já xingou barbaridade, cara. Teve uma época que até minha mãe estava, minha esposa, estavam no jogo lá em Campinas, aí um torcedor xingava. Ah, esse cara é viado, pô, esse cara não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe levantou, pô, tem que definir o que ele é, pô. Ele não pode ser tudo isso, não. Aí aquele senhor que tava falando, ele saiu de perto de todo envergonhado, foi embora, coitado. Maneiro, cara, legal. É muita história, né, irmão? É muita resenha, né? A gente vai lembrando, sim, cara. Mas rapaz, minha carreira foi boa, a carreira foi boa. Pô, foi brilhante, cara. Privilegiado, sabe? Joguei com grandes atletas, participei de grandes conquistas também. Eu acho que errei pouco, mas assim, acho que foi um sucesso, assim, não posso reclamar não. E seleção, Gotardo? Seleção, você chegou a jogar, você jogou a Copa América de 91? 91. Foi? Foi um período do fiasco da Copa de 90, né? Aí houve uma transição ali com um novo treinador. Lazzaroni saiu, entrou o Parreira ali, né? Foi Falcão na realidade. Falcão assumiu, e uma seleção formada ali, até boa a seleção. Eu me senti um pouco assim, eu tive lá, né, fui entender como é que era o mecanismo de seleção brasileira, peguei o jeito, mas não tive outra oportunidade, ou seja, eu só tive aquela oportunidade de poder ter retornado em 92, 93, até 94, eu estava na relação para ser convocado, em 94, né, na lesão dos zagueiros Moser e Ricardo Gomes, eles se lesionaram, né? Tiveram lesão e um deles estava com hepatite, se não me engano, medicamentosa. Aí eu estava achando até que meu nome estava na lista mesmo, meu e do Clebão, Negãozão, do Palmeiras. Clebão do Palmeiras. Aí foi o Parreira, chamou o Ronaldão, que estava jogando lá no Japão. Cara. Pum, bateu na trave, né, cara? Dá para ter sido campeão do mundo aí. Porra. Então. Aí vou te falar, hein, cara, eu não sei, assim, não desmerecendo o Ronaldão. O Ronaldão, ele também foi credenciado a estar nessa seleção, porque ele ganhou o bimundial pelo São Paulo também, e fazendo uma campanha, né, o cara foi muito regular, né, nas campanhas do São Paulo. Mas, tecnicamente, não dava para comparar, né, cara, principalmente a sua técnica, a sua parte técnica era muito mais apurada, e para aquele momento da seleção brasileira, de repente, cairia melhor, mas aconteceu, foi da vontade de Deus, né, irmão? E fomos campeões. A zaga jogou barbaridade, o Aldair e Márcio Santos jogaram muita bola. Em 2002 também, o trio de zaga, né, no caso, né, Edmilson, Roque Júnior e Lúcio jogaram muita bola. Em 2006, que para mim foi o maior fiasco da seleção brasileira, foi em 2006, tinha tudo para vencer aquela Copa. Você tem a Alemanha anfitriã, ela estava jogando pessimamente, foi terceira colocada, né, foi eliminada pela Itália, tinha tudo para levar aquele caneco também, mas não jogou nada, não concentrou a seleção brasileira, totalmente desfocada na competição. Agora, Juan e Lúcio e Zé Roberto jogaram muita bola,
Jogaram O mesmo. goleiro, acho que o goleiro era o Dida, né? Jogou também muita bola. Esses foram os caras que, no meu modo de ver, saíram por cima depois desse fiasco de 2006, né? Pô, em O Fred era... 98 teve um cara lá na zaga também que, porra, aprendeu pra caramba contigo lá no Flamengo, cara. o Baiano, Porra, Baianão tava JB, lá, filho. o 98 JB, Baiano, filho. JB dava Rapaz, trabalho pra gente. interessante que o Baiano, ele fazia umas partidas de Moser e dava ali umas furadas, rapaz. Mas quando ele bateu, eu vi assim, quando ele bateu na mão do Tele no São Paulo, parece que o Tele pegou ele e falou, garoto, papapá, papapá. O Baiano ali no São Paulo, cara, ele criou uma estabilidade. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a água que o Tele deu pra ele, mas o moleque começou a jogar muito na zaga. Já jogava, você conhece o potencial dele melhor do que eu. Lógico, eu jogava. Ele oscilava ali muito com o Rogério, com a zaga com você, né? Ele revezava com o Rogério e o Lourenço, né? Nós três, né? Não, o Baiano É. jogava muita bola aí, tanto é que eu sabia que ele tinha mercado. Na época eu falei pro diretor do Flamengo, Paulo Dantas, foi até antes de eu sair de lá, acho que foi antes de eu sair, final de 92, né? Acho que eu falei isso aí, ou início de 93. Eu falei, o Júnior Baiano vai jogar na seleção brasileira. Os caras riram, né? Os caras riram, teve gente que riu, pô. Eu falei, vai jogar na seleção brasileira. É só ele se alinhar um pouco mais, porque ele tinha qualidade para isso, né? Ele tinha que se Pô, você encontrar falou mais. isso, cara, que maneiro, você falou isso Falei, lá atrás. falei, Que maneiro. falei. Profético, hein? Às vezes o cara tem condições de jogar na seleção, mas não tem oportunidade, né? Ele não sabe Sim. se valorizar para isso. Né? Você tem Verdade. jogadores talentosíssimos que não conseguem jogar na seleção brasileira por falta de oportunidade, ou por não saber se valorizar, ou fazer o marketing também, que isso faz parte da carreira também. Verdade. Gestão de Gotardo, carreira, né? Bom, a galera gosta muito de saber também, já fizemos um tour, né? Nessa carreira aí, brilhante aí. Mas agora a gente tem que chegar nessa reta final agora de saber como anda o Gotardo hoje. Eu soube que você se qualificou, que você fez vários cursos, misturou com a tua experiência prática de campo e a experiência também que você já adquiriu com alguns clubes, não pequenos, mas de menor expressão. Como é que o Gotardo está hoje? Quais são essas qualificações? O que você adquiriu? E qual é a sua projeção de futuro? Como treinador, diretor de futebol, não sei, você que manda. diretor técnico, né? Eu me credencio para trabalhar em algumas funções de futebol. Me sinto à vontade para ser diretor técnico ou ser um treinador também. Eu, como falei no início da entrevista, né, até para ser um recomeço como auxiliar, dependendo do clube e do treinador também, que isso é um cargo de confiança, né? Ninguém vai contratar um auxiliar que não confia, né? Tem que ter confiança. Verdade. Eu me sinto muito bem para trabalhar. Eu fiz vários testes comigo ao longo do período que eu trabalhei como treinador de gestão de pessoas, né? Trabalhei num elenco que tinha 45 jogadores e um campo só de treinamento, e não tinha bola suficiente, mas tive sucesso na relação com os atletas. 2 probleminhas apenas, mas por irresponsabilidade pessoal desses atletas, né? Mais um só, na verdade, que não quis continuar por má conduta. Para mim foi até um favor que ele foi embora. Só foi tranquilo, né? Do jeito que você está me vendo aqui falando com o passado e tal, tranquilo, eu trabalhando sou outra pessoa, né? Estou mais ligado, sou mais chato, cobro mesmo, participo, não sou do perfil de ficar na beirada do campo dando soco no ar, dando soco no chão, pulando, levantando os braços, gesticulando. Acho que não sou desse perfil, mas minha cobrança ela é forte mesmo, ela é forte do atleta. Eu cobro como pessoa também, como homem, como postura. Os meus atletas, se não evoluírem como atleta, se evoluem como homem, como pessoa, né? Dou pitaco na vida pessoal se tiver que dar, se tiver que dar pitaco matrimonial, dou também, oriento também. Já sou pai, já sou avô, já tenho base de casamento, acho que entendo um pouco disso, ajudo se precisar, mas o jogador tem que funcionar. Se não tiver funcionando alguma coisa na casa dele, na vida pessoal, vai atrapalhar o jogar, vai atrapalhar. Então você tem que diagnosticar logo e investir e curar.
né? E tirar logo o que está atrapalhando. Então eu sou muito exigente nesse sentido, né? Não sou, apesar de ser um direito constitucional, não sou a favor de greve, não sou a favor, quer fazer greve, pode fazer, eu não posso impedir, mas sempre fui radicalmente contra isso. Acho que o atleta de futebol fazer greve é um outro nível de relação de emprego, empregador e torcida e trabalho. O atleta não tem como fazer greve porque depende do físico, depende do corpo, né? Deixar de treinar, deixar de trabalhar, isso vai ter perdas no futuro, aí não tem forma, né? Não tem milagre, né? Você tem que trabalhar. Então, mas tudo isso aí, eu sou nesse nível. Fiz vários estágios, né? Só trabalhei em clubes pequenos, tenho as credenciais da CBF aí, mas por opção minha fiquei parado mesmo. Mas não quer dizer que estou fora do mercado, sou desatento, isso é outra coisa. Estou muito ligado isso aí e acompanhando o que os outros estão fazendo. Quem é o treinador hoje no Brasil, ou treinadores, que você vê como um cara além do alcance? Vamos falar abertamente. Qual o cara que o Gotardo se sentiria muito à vontade, humildemente, em aprender mais alguma coisa, taticamente, um cara que já tem rodagem? Tem alguém no Brasil hoje que você sentiria à vontade de ser um assistente temporariamente, até para alçar voos maiores, não? Nós estamos sempre aprendendo, né? Você pode aprender até com um treinador da base. Sim. Ele tem alguma coisa que vai te ensinar. Cabe você falou, tem que ter humildade de saber que alguém da base vai te ensinar, né? Por exemplo, eu cheguei a falar com jogadores que estavam correndo demais. Eu abri a mente do jogador, falei assim, vou ensinar você a correr menos e a produzir mais. Aí ele falou, pô, isso mudou minha vida, pô. Tô cansando menos e tô jogando mais. Então, tem sempre algo a aprender. Não quer dizer que você faz a mesma coisa sempre, é o seu melhor. Você pode evoluir, né? Eu vejo assim, treinadores da atualidade hoje, até você me perguntou, né, em off, com grandes treinadores que eu trabalhei com muitos, coisas boas e coisas ruins. Você copia, você altera, você aperfeiçoa, melhora, ou você deleta também. É assim que funciona, né? Mas eu trabalhei com um treinador, por exemplo, Enio Andrade, já falecido, excelente treinador, que foi gestão de pessoas excelente. Fases da minha vida como atleta, também foi Espinosa. Espinosa fez um trabalho maravilhoso no Botafogo 89. Saudoso Espinosa. Saudoso. Paulo Tuori também. O que ele fez em 95, eu conheci o Paulo em Portugal, né, no Marítimo um pouquinho. Enfim, só isso aí assim já acrescenta muita coisa, dentro e fora do campo, com esses 3 treinadores que eu acabei de citar para você, entendeu? Acho que é muito complexo a vida do treinador, né? E o mais importante hoje é o treinador ter uma boa comissão técnica, confiável, sem duplo comando, é um comando só. O treinador tem que ter confiança naquilo que ele está fazendo, com quem ele está fazendo. Caso contrário, dispensa, risca o nome, põe para fora que vai dar dor de cabeça. Irmãozão, ficaria aqui com você até amanhã batendo papo aqui dessa resenha de futebol, mas vamos finalizando, né? A não ser que você... Vou deixar as considerações finais aí para você. Primeiramente, te agradecer muito, desejar tudo de melhor aí na tua carreira, irmão. Obrigado. Aqui é um canal seu, Nação Urubu 81, use, abuse. Se tiver que colocar alguma coisa lá, anuncia tal coisa aí, a gente tem um número de seguidor bacana, e aí a gente vai fazendo aí um trabalho aí, sempre, sinta-se à vontade aqui conosco. Te agradecer mais uma vez pela participação, por dividir um pouco da sua vida, dessa carreira brilhante aí, nos ensinar muito aí sobre futebol, você que viveu e vive futebol, e que Deus te abençoe, irmão, se cuida aí nessa quarentena. Amém. Semana passada a gente ficou um pouquinho assustado, que você gripou aí, ficou com garganta inflamada aí. Pegou, cara, derrubou, eu até alguns sinais de Covid, né, falei, pô, será que eu peguei Covid e tal? Aí fiquei preocupado, fiquei mesmo. Confesso que eu tomo todos os cuidados necessários, sou de usar máscara, faz higienização, não uso luva, né, mas faço as higienizações todas, né, faço o mínimo que tem que fazer lá fora, eu acho que quem puder fazer tem que fazer, se tem que trabalhar, se tem que tomar seus cuidados, vá trabalhar com seus cuidados, né, seja bastante prudente, né, você sabe que cada um sabe do seu bolso, né, da economia que tem,
espero que os nossos governantes caiam na realidade e diminuam um pouco a política e seja mais humano, né? Porque está escandaloso o negócio, está escandaloso. É muita situação de informações que nós recebemos que cai num descrédito total da governabilidade de alguns, cara. Então eu acho lamentável isso, mas enfim, o povo tem que fazer a sua parte. Eu não vou dizer fique em casa, você não pode ficar, você tem que trabalhar, mas você tem que tomar cuidado, porque a estatística está dizendo aí sobre as pessoas infectadas que ficaram em casa, sobre países que não usaram o modelo de lockdown e não usaram o modelo de quarentena, mas também tiveram êxito. Quer dizer, então você tem que saber o que pode ser feito de melhor e ser prudente. Nossa cultura é uma coisa, na sociedade é diferente, na sociedade sueca, né, dinamarquesa ou alemã, mas tem que ser prudente, poxa vida, né, cara? Eu já vi a rede social, então, um festival de coisas que você fala, né? A imprudência é absurda, né? E dinheiro público não aceita desaforo, vai faltar para a gente depois, cara. É verdade. Não Alguém é vai pagar essa conta. nós estamos com promessas de hospitais de campanhas que não funcionam, né? No início, construção de vários, mas aí estão lá parados, se amontoando lá, cheio de teia de aranha e nada acontece. Então é um absurdo, cara. O Ministério Público tem que se posicionar com isso aí, a Polícia Federal também, punir os responsáveis por isso. Torcer, né? Irmão, sabe as palavras, né? Aproveita o gancho aí para conscientizar todos, né? Isso. Essa live aqui vai circular aí em bastante canais aí. Então, você que está assistindo aí, aproveita esse trecho que o Gotardo colocou aí e a conscientização que vai fazer toda a diferença. A gente não pode depender de governo, a gente tem que depender da nossa conscientização. Porque o que rola lá, meu, infelizmente a gente não tem tanta força para mudar, até porque a gente está em quarentena. Então vamos fazer a nossa parte aí, para a gente conseguir sair disso o quanto antes, até para a gente voltar à nossa rotina e voltar a ver futebol também, que é a nossa maior paixão, né, Gotardo? A gente fica assustado e sem futebol, né? Pois é, então o futebol está sendo sacrificado por isso, até para evitar a aglomeração, né? Agora fica o pobre coitado que não tem o que comer, ele tem que produzir. Aí você vai falar pro cara assim, porque eu vi gente pegando R$600 e R$1.200 e fazendo churrasco, entendeu? Quer dizer, e o coitado que R$600 que vai encher a geladeira de alguns, às vezes não é nem o suficiente. Então, ao contrassenso, às vezes as pessoas aí têm que parar para pensar um pouco, né, cara? Respeitar quem precisa trabalhar e trabalhar com uma forma segura, com equilíbrio, tá? Não estou falando para você fazer loucura na rua, não, pô. Não é isso não, tá? Porque a vida humana, ela não tem preço. Profissional tem, né? Vamos dizer que profissional tem, né? O ser humano não tem, né? Enfim, não tem como substituir o ser humano, né? Mas tem que ser muito prudente nessas horas, assim, cara. Eu acredito muito nessa força mesmo, no bom senso, sabe? Vai chegar uma hora que essa ficha vai cair, cara. Vai cair e vamos torcer para o Brasil acordar, porque é gigante. O Brasil não quebrou até agora porque é gigante, cara. Porque estão fazendo força para quebrar, cara. Estão fazendo força. Há quase 30 anos estão fazendo força para quebrar essa nação, cara. Não quebrou porque é forte. Porque Deus tem um carinho especial com essa nação, que não é normal isso aí, cara. Não é normal. Nem a nação brasileira vai quebrar e muito menos a nação rubro-negra, porque essa live aqui veio para colocar alicerce em ambas. E queria ser o porta-voz aqui de mais de 40 milhões, não estou nem com essa moral toda, mas você, não estou nem aí. Te agradecer, Gotardo, por cada suor derramado aí, principalmente, cara, pelos títulos aí. Você me fez muito feliz ali em 91, naquele estadual ali. Você foi a segurança máxima ali atrás. E aquele título, cara, que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Até ali, em 92, eu tinha 11 anos. Molecote, sonhando em ser jogador de futebol e, pô, ver aquele título maravilhoso, né? Principalmente em cima do Botafogo, que você tinha e tem até hoje, né? Um clube com muito respeito, né? Que você tem pelo Botafogo, e eu também tenho. Minha família, inclusive, é parte botafoguense. Alan, eu morava perto do Bosque da Barra e treinava muito ali, né? Uhum. E às vezes eu tinha folga do Flamengo e o Botafogo estava treinando lá. Eu ia lá visitar meus amigos, poxa. Sim. Eu tenho amigos até hoje.
Após aquela vitória de 92, eu no dia seguinte, né, não sei se foi no dia seguinte exatamente, ou no segundo dia, eu fui na casa do Carlos Alberto Santos. O Carlos Alberto Santos é meu amigo, poxa. Eu sabia que ele estava sofrendo com o vice-campeonato. Eu sabia. Eu fui lá falar com ele. Falei, pô, cara, não, o Carlos Alberto é sensacional. O cara mais profissional que eu vi na minha vida. O cara de referência para mim, Carlos Alberto Santos. Ah, você fala, mas o Júnior foi, o Zico, foram também. Mas o Carlos Alberto Santos foi mais. Foi mais, pô. Ah, muita gente foi, o Roberto Dinamite foi, mas o Carlos Alberto Santos também foi mais, referência, cara. Então você tem muita coisa boa. Aí eu tinha uma relação próxima de amizade, de família, sabe? Eu acho que o futebol você tem que separar, tudo tem a sua caixinha, né, cara? Você põe na caixinha aqui e tal, de alguma hora tem que desligar um pouco e viver a vida, né, cara? Agora, as considerações finais aí pro Wilson Gotardo, pegar aquela partezinha do coração, que é a rubro-negra ali, aquelazinha ali que foi separada, aquela gavetinha, puxa ali e fala para essa nação aí, pra gente encerrar, infelizmente, essa live, com gostinho de quero mais. A nação tá nadando de braçada, né, cara? Tá fácil torcer pro Flamengo, né? Você vê que as gestões anteriores aí, né, do Bandeira, do pessoal todo, eu acompanhei um pouco do Bandeira de perto, porque ele fez parte da comissão da APFUT, né, que é eu fazia parte da APFUT, que é algo que fiscalizava o Profut, né, então eu vi a dedicação, né, dos clubes, inclusive do Flamengo de perto. O Bandeira fazia parte do conselho, né, a celeridade e seriedade com que ele administrava as coisas do clube e dos outros clubes também, defendendo, né, a forma de pagar os impostos, que os clubes devem impostos realmente, né, e quem tem condições de se manter no Profut tem que fazer o máximo possível. Apesar do Profut agora, acho que vai dar um período de licença para que deixe de se pagar um pouco, porque está todo mundo numa situação difícil realmente de fazer receita. Eu acho que o governo também vai contribuir nesse momento com alguma coisa, né? Então hoje é fácil ser rubro-negro, porque tem uma gestão fantástica, tem um elenco fortíssimo, né? Perde-se pouco por ano, perde aqui 4, 5 vezes, né? Se não é nada, né, cara? Então o rubro-negro hoje é nada de braçada. Meus vizinhos aqui, eu tenho de tudo aqui, tem tricolor, vascaíno, botafoguense. Aí eu fico vendo no grupo do Zap aqui, é um esculacho um com o outro aqui, é muito engraçado, cara. Aí começam as lembranças, né, do passado recente, passado antigo, a rivalidade entre as torcidas, assim, é o momento. E o momento hoje é tudo do rubro-negro, né? Isso aí, tem que aproveitar esse momento aí, né? A live vai cair de novo, segunda hora de live, rapaz. Caramba, hein, que resenha, hein? Vai cair aqui de novo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado de coração, tá, irmão?